Chegou a hora da gente criar aquele aplicativo para você poder gerenciar os teus palpites para a Copa do Mundo, teus amigos, familiares e aí na empresa. É um aplicativo bem simples. Qualquer um vai conseguir fazer. O método que eu vou explicar aqui, ele é replicável para você desenvolver qualquer outra coisa. Quando você precisa fazer um aplicativo simples, que seja compartilhável facilmente pelo WhatsApp ou qualquer outro lugar, é importante que você instrua a IA a você fazer um aplicativo em HTML autocontido. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, essa versão que eu estou mostrando para vocês na tela é a versão 1, que não ficou boa. A gente vai refazer aqui a versão 2. Essa versão eu fiz de teste para poder estipular quanto tempo mais ou menos demoraria. E eu vi que demorou demais. Ficou muita funcionalidade. Inclusive aqui tem algumas informações que estão erradas, mas só para você ter noção de mais ou menos como que ele vai ficar. A ideia é que fique mais intuitivo do que esse aqui. Porque para ficar bom, esse aplicativo a tua avó tem que conseguir usar. Então você vai ter aqui, ó, o chaveamento, tá? Para você poder ver o chaveamento de acordo com os resultados que você coloca. Aqui está mais antigo do que o atual, né? Então está faltando jogos. Mas daí você vem aqui e vai colocar o resultado dos jogos e vai lançar os teus palpites. Dos teus amigos, familiares, enfim. E ele vai criar esse ranking. Então esse ranking aqui, ele vai alimentando de acordo com os vencedores. E, claro, que você tem que ter um organizador. Então é bem simples. Quando a gente for desenvolvendo aqui, eu vou explicando um pouco mais. Mas basicamente você vai ter um organizador, digamos que você, que daí você pode lançar os placares. Então, se você tem pessoas que sabem usar um pouquinho mais o celular, a pessoa mesmo vai lá, faz os palpites dela, exporta uma informaçãozinha, manda para você, você importa aqui, pronto, tá todos os palpites dela ali. Agora, se eu tenho um familiar meu lá que quer participar, quer brincar aqui, mas ele não vai saber exportar, não vai saber abrir, não vai saber lançar os jogos. Então ele passa para você os jogos e você mesmo vai lançar, vai colocar o nome dele, vai lançar quais são os resultados e vai salvar e vocês vão poder utilizar como um ranking desse daqui. É bem simples de fazer. Então, vem aqui comigo nesse vídeo. Meu nome é Paulo Teixeira. Compartilha com aquele amigo, com aquela pessoa que você quer ajudar ele a entender como utilizar a IA para o dia a dia, para ele se tornar uma pessoa mais produtiva, seja para brincadeiras assim, como essa que eu estou mostrando, ou seja para o trabalho, ou seja para o que for. A minha ideia é ensinar a IA de uma forma como qualquer um consegue aplicar. Como você sabe se você me acompanha nos outros vídeos. Então, vamos lá. Então aqui, para facilitar, o que a gente vai fazer vão ser duas etapas. Então, a primeira delas é essa chamada da IA para conversar. Então, quando você vai desenvolver alguma coisa, pensa assim, você vai fazer alguma coisa com a IA, você tem que, de alguma forma, fazer ela esperar. Dar a oportunidade dela de que vai ter uma conversa, os passarinhos gritando aqui, que você vai ter uma conversa com ela sobre algo e que você está autorizando ela a dar opinião. Isso é muito importante. Então é uma conversa. Então a primeira informação que você vai dar para ela é mais ou menos essa daqui. Já montei aqui para ficar mais prático no vídeo para a gente, né? Então olha só, vamos conversar. Então não crie nada. Eu quero te explicar uma ideia. Tarará, tarará, tarará. Então a gente já vai copiar isso daqui e vai colocar lá. Ele vai confirmar, enfim, vai falar ali que beleza, né? E a nossa segunda instrução para ele, daí já é uma instrução mais mastigada. Também montei previamente aqui, para poder ficar mais dinâmico o vídeo, porque daí eu vou explicar para vocês a questão que mais importa, que é por que está sendo montado dessa forma. Porque se você simplesmente pega um prompt, copia e cola, por melhor resultado que ele dá, você não aprende a criar o teu. E se você não aprender a criar o teu, você não consegue se multiplicar com IA. E a ideia é justamente você se multiplicar com a IA. Então você pegar e entender como montar esses prompts, como conversar com a IA de forma produtiva para você poder criar qualquer coisa. Então eu vou te explicar por que foi montado dessa forma aqui. Então a gente tem tudo numerado. Item 1, item 2, 3 e assim por diante. Quando eu copiar e colar na tela ali, eu vou explicar cada um deles, para não ter que falar duas vezes aqui, né? Então, vamos copiar esse nosso primeiro aqui. E, como eu falei, a gente vai colocar no Cloud Code e também a gente vai colocar no Kimi, para a gente poder até fazer um comparativo. O Kimi tem uma função bem legal, que muitos ainda não conhecem, que é o enxame.
E que daí ele pega e chama um monte de subagente. Aqui no meu Cloud Code, como eu uso vários subagentes também, ele naturalmente vai chamar esses subagentes para fazer o trabalho. Mas como é um arquivo só, um HTML autocontido, acredito eu que ele vai acabar chamando um agente, no máximo dois, porque é um arquivo só, né? Como é que vários agentes vão trabalhar no mesmo arquivo? Não dá, ele quebra. Mas tem algumas coisinhas que a gente vai fazer que é pesquisa na internet que a gente vai mandar ele fazer. Então, possivelmente nessa etapa, ele vai chamar vários. Então, vamos lá. Vamos chegar aqui no Cloud Code. Então, eu vou colar aqui. Opa, ó, até para vocês verem. Esse daqui foi o primeiro que eu fiz, tá? Foi a versão 1. Então, daí eu pedi para ele exportar para mim na minha rede local, para eu poder mostrar para vocês aqui. A versão 1 é aquela que eu mostrei agora e que não está intuitivo. A gente vai fazer um melhor. Então, vamos aqui à janela, uma janela limpa. Então, a primeira coisa, ó, para vocês entenderem cada prompt, o sentido dele. Então, vamos conversar, né? Não crie nada. Então, eu quero te explicar uma ideia de um app em um arquivo único, que se torne fácil de compartilhar entre amigos. É importante isso, porque o propósito justamente é esse, tem que ficar fácil para vocês poderem compartilhar um com o outro, né? Então a ideia é criar um app simples em HTML autocontido. Esse termo, gente, se você utilizar HTML autocontido, a IA já vai entender o propósito da coisa, tá? Usando CSS e JavaScript sem dependência. Essa questão da dependência é para não precisar o cara, quando for utilizar ali, putz, ele está sem internet, enfim, e não funciona direito. Então, a ideia é sem dependência, né? Então, capaz de funcionar sem dependência externa e internet. Então, um ponto importante é, se eu colocasse isso aqui para ele e simplesmente não falasse, vamos conversar e tudo mais, ele já ia começar a tentar criar alguma coisa, e inventar alguma coisa da cabeça. Aí IA tem essa ansiedade. Por isso, vamos conversar. Por isso, eu explicarei mais a seguir, tá? E eu coloquei essa informação aqui que é importante, porque a IA, muitas vezes, mesmo que você tenha boas instruções no prompt system dele, ele vai tentar ir a favor do que você está falando. E às vezes, você vai dar uma informação que não é a melhor. Então, às vezes, você dá uma instrução que pode levar aquele teu projeto para o buraco. Ou que aquilo vai quebrar, não vai funcionar bem. Então, é legal você dá esse tipo de instrução, falando que a IA está autorizada, né, a dar opinião e sugestões sobre aquilo. Então, vamos pensar juntos a respeito. Por quê? Você tem que conversar com um agente de IA como se ele fosse teu colega aqui sentado do teu lado. Quando você entender isso, que você conversa com a IA como se ele fosse uma pessoa sentada do teu lado, você destrava. Você destrava a maioria das coisas. Eita, tá passando um carrinho barulhento aqui na rua. Então, vamos seguir com esse primeiro. Eu vou colocar aqui no Cloud e a gente vai colocar o mesmo lá no Kimi. Exatamente a mesma coisa. Aqui no Kimi, para vocês verem, eu ativei aqui essa opção, né, do enxame de agentes, porque como a gente vai fazer algo que precisa pesquisar e tudo mais, a tendência é que enxame de agentes funcione melhor, apesar de ser um arquivo único. Até é uma coisa curiosa, né? A gente vê como que o enxame de agentes vai lidar com uma coisa que em determinado momento é só um arquivo. Não podem 2, 3, 4 agentes em simultâneo mexer em um arquivo só. Então, só colei aqui. Exatamente a mesma coisa. Opa! Colei exatamente a mesma coisa não, né? Meu terminal, se eu copio o texto, se eu seleciono o texto, ele copia. Como eu copiei, selecionei o finalzinho, né? Para falar para vocês, ele foi um pedaço. Então, deixa eu arrancar ele daqui. Vou fazer aqui um novo. E botar aqui enxame. E pronto. Vocês podem configurar, né? No terminal de vocês, eu gosto de fazer isso. Que daí quando você seleciona o conteúdo, ele já joga pro... Como se você tivesse dado um Ctrl+C, já joga pro Ctrl+V. Então tudo que eu seleciono ali no terminal, se eu selecionar um pedacinho de texto assim no terminal, ele já pega, né? Esse Kimi tá muito bom, viu? É o Kimi atualmente, né? No momento que eu tô aqui. É o 2.7, Kimi K2.7. E vai ser curioso até a gente fazer, porque esse HTML autocontido, dependendo do que vocês criam, ele pode se transformar num arquivo de 5, 10, 20, 30 mil linhas. Ele realmente fica enorme, porque você coloca tudo dentro dele, né? E às vezes, dependendo do agente que você utilizar, ou dependendo da IA, enfim, que ele tiver uma janela de contexto menor, ele não vai ser capaz de fazer isso. Então, vai ser interessante a gente ver ali
no Kimi como que ele vai lidar com isso. Eu desconfio que o que vai acontecer é que o nosso agente principal, coordenador, ele só vai mandar os subagentes trabalhar, e daí o coordenador, que está com aquela janela de contexto de 200 mil tokens, 200 ou 250? Não lembro, acho que é 250 o Kimi. Aquele coordenador que tem 250 mil tokens de janela de contexto, ele não vai sobrecarregar a janela dele, porque quem vai trabalhar nos arquivos são os subagentes. E cada subagente, que é a grande vantagem de utilizar subagente, cada subagente tem a sua própria janela de contexto. Acontece a mesma coisa aqui no Cloud Code, vai acontecer a mesma coisa no Codex, enfim. Quando você trabalha com subagente, aquela tarefa que é dada para o subagente, geralmente uma tarefa atômica, né, que vai ser resolvida rapidamente, em uma ação só, tudo aquilo que ele gastar da janela de contexto, gasta naquele subagente. Quando ele devolve, vamos dizer, ele entrega o bastão aqui para o coordenador falando, já fiz tal tarefa, o coordenador ele só vai gastar a informação de que ele vai ler aquele pedacinho daquela informação e acabou. Então, o teu coordenador ele vai gastar bem menos janela de contexto se você utilizar subagentes. Por isso que é tão bom usar subagentes, né? Então, beleza. Então, olha só. Ele explicou aqui, né? Boa, né? Gosto desse tipo de projeto, não sei o que, enfim. Falou aqui o que ele entendeu sobre o negócio, como vocês vão colocar aí no lado de vocês, vocês vão ter mais ou menos a mesma ideia. Ele vai falar como a gente quer utilizar uma situação de HTML autocontido, ele vai falar justamente de não ter CDN, vai falar para não usar bancos de dados, enfim. Mas no nosso próximo comando a gente vai explicar em mais detalhes. O nosso próximo comando é bacana porque eu estou pegando tudo que eu vi que a versão 1 não funcionou bem, para poder facilitar aqui. Então vamos lá. Aí eu vou copiar aqui essa parte final. Desse comando eu vou explicar para vocês em mais detalhes. Então, copiado aqui. Vamos colar direto. Quando você cola no Cloud Code, ele fica aquela informaçãozinha, né, de que foram coladas tantas linhas. Se você der um Ctrl V de volta, daí ele abre, tá? Então, como eu quero explicar para vocês, você dá 2 Ctrl V que ele vai abrir. Então, olha só. Quando você vai passar, deixa eu já colocar para o Kimi lá. Porque o do Kimi eu não vou ficar explicando, né? Porque senão eu vou ter que explicar 2 vezes, fica maçante. Mas ele faz o mesmo entendimento aqui, né? Vai fazer um arquivo único, um HTML autocontido, blá blá, mesma coisa, tá? Falou aqui sobre o local storage, que é onde ele vai salvar as informações, né? Então vamos dar o mesmo comando para ele aqui. A janelinha de contexto deles, dá para você ver aqui, tá em 11%. Vamos ver como é que ele vai lidar com isso, né? Se ele vai aguentar fazer ou não. Vamos voltar aqui. Quando você for dar instruções para o teu... Vou pegar aqui. Quando você for criar alguma coisa, onde você mais tem que dedicar o teu tempo é no planejamento, tá? Então, às vezes você vai fazer uma aplicação que talvez demore 2, 3 horas para ser feita. A versão 1 levou 3 horas e meia, mais ou menos. E às vezes, quando você está fazendo um projeto desse, muitas vezes, né? No planejamento, você gasta mais tempo. Às vezes você vai ficar 2, 3, 4, 5, 6 horas fazendo planejamento. E isso faz toda a diferença, porque a IA, ela não é muito boa de planejar. Então, ela é péssima. É aí que entra o humano. Então, você tem que ajudar ela conversando. Por isso aquela história de autorizo. Por isso você pensar que é como se fosse um cara sentado aqui do seu lado, tá? Você ter essa conversa com ele sobre o que você quer fazer, para daí ele lhe ajudar a ir montando as peças do planejamento. E esse planejamento não é bom ele estar de memória. Então, ele estar de memória é você simplesmente dar um prompt para ele e falar para ele, faça. Porque ele pode se esquecer de pedaços. Então, a gente vai colocar aqui. No Kimi lá eu coloquei direto para ele se lascar mesmo, porque eu quero ver o que vai acontecer. Mas aqui no Cloud Code a gente vai fazer, vamos dizer, as minhas boas práticas, né? A gente vai dar as instruções para ele e a gente vai pedir para ele registrar isso em um arquivo de planejamento, uma spec, tá? Porque quando você tem um arquivo com a especificação do que você vai fazer, primeira vantagem, se a janela de contexto acabar, você tem todo o planejamento salvo. Segunda vantagem, você pode pedir para em determinado momento você invocar um agente que você vai dar o caminho do arquivo de spec, de especificação, né? E daí ele vai conferir cada item das especificações se foi implementado ou não. Se tem um código morto, se foi pulado, se aquela implementação está quebrada. Então é muito importante que tudo que você faz, tudo, você sempre cria um arquivo de planejamento. O Cloud Code geralmente faz isso por padrão, tá? O meu aqui
eu tenho instruções que forçam ele a fazer essa questão, mas como eu estou explicando para vocês replicarem isso em qualquer lugar, eu vou colocar essa instruçãozinha no final. E uma outra coisa é que quando você estiver fazendo o teu planejamento, quando você está explicando para a IA, coloca tudo organizado. Então, vê aqui que eu coloquei item 1, item 2, item 3, organiza o melhor possível. Não precisa pensar assim, nossa, eu tenho que escrever para ele de uma forma semanticamente correta, uma forma de um português perfeito. Não, explica de uma forma natural. É como se você estivesse conversando com o cara aqui do lado. Só que organizado. Se você vomitar todas as informações, uma explicação dessa, você vomitar todas as informações de uma vez só, ele pode se confundir, tá? Não é bom. Então, seja organizado. Então aqui, né, a gente vai construir um aplicativo de bolão para a Copa do Mundo de 2026. Aqui é a explicação, né? Coloquei que eu quero que esse aplicativo seja muito simples, tá? Para família e amigos usarem. Então, vai ter os jogos de mata-mata, né? E vai ter um ranking de quem que acertou. E o público-alvo, pessoas leigas. Quando você vai fazer um aplicativo simples, é importante que você fale isso para a IA. Que você está fazendo para pessoas leigas. Então, pessoas que nunca usaram um app assim. Então, tem que ser fácil. Simplicidade extrema. Foi o que eu não gostei da versão 1. Por isso que eu demiti ela. Larguei ela de mão. E a gente está fazendo uma mais simplificada aqui. Porque até, como eu falei até no outro vídeo que eu coloquei, falando por que, né, que eu desisti daquela versão 1, eu achei melhor adiar o lançamento desse aplicativo para mostrar para vocês, justamente para passar essa informação, mostrar, olha, quando você faz alguma coisa, você tem que pensar em quem vai usar. Então, se você vai pensar em quem vai usar, você tem que ter uma conversa no planejamento sobre essa usabilidade, sobre a experiência do usuário. E a experiência do usuário tem que ser uma simplicidade extrema para funcionar bem. Então, tudo direto ao ponto, sem jargão, sem botar um duplo sentido, porque estava acontecendo, né? E tudo mais. Beleza. Então, a terceira aqui são as nossas regras técnicas, né? No caso, vai ser em um HTML autocontido, em CSS e JavaScript, tudo dentro de um arquivo só, tá? JS aqui é JavaScript, tá bom? Então, com zero dependência externa. Salva tudo no local storage, porque vai salvar tudo local. Quando você abrir no navegador, seja no teu celular ou no computador, o que você salvar de informação ali, depois se você abrir de novo aquele mesmo arquivo naquele mesmo lugar, ele vai voltar igual. Então o ranking que você foi cadastrando com teus amigos, ele vai ficando ali numa memória local do teu navegador. Claro que se você abrir em outro lugar, daí não vai estar a informação lá, né? E não vai usar um banco de dados, até porque, enfim, eu quero fazer um negócio mais simples possível aqui, né? Para você conseguir replicar para qualquer coisa. A questão de mobile first é porque penso que isso aqui vai ser usado mais por celular mesmo, né? A questão de ser em português, um visual moderno e alegre, né? Porque tem a questão da Copa do Mundo. Daí a questão do um vocabulário, né? Para ficar fácil essa questão de vou chutar o placar, vou fazer um palpite, o ranking de quem mais acertou, né? Pontuação. Quando eu montei a primeira versão, tinha várias fórmulas, tem fórmulas que as pessoas usam, eu pensei, caramba, vamos simplificar isso aqui, né? Vamos fazer o seguinte, você acertou, você errou, não tem aquela coisa de, tá, mas você acertou pelo menos o vencedor? Ah, você acertou o gol, a quantidade de gols, pelo menos, de um dos lados? Não. Você acerta o placar ou você não acerta o placar, então ou é pontuação 1 ou pontuação 0, para ficar mais simples, tá? Quando você estiver criando, se você ainda não fez nenhuma aplicação que funcione de verdade em A, recomendo esse caminho. Faça o mais simples primeiro, para você adquirir experiência. Aí telas, né? As telas aqui no caso são as páginas internas. Então, mínimo de páginas possíveis para não ficar, eu entro numa página, depois eu entro em outra, depois eu entro em outra. É muito clique, né? Fica mais chato de usar. Aí coloquei aqui a questão do ranking, as medalhas, para ficar mais legal, né? Daí o chaveamento, coloquei aqui a partir do 16 avos, para não ficar muita coisa, não tem por que a gente ficar tendo... É muito time, né? Aí fica tendo lá a questão dos grupos, vamos gastar um tempo gigantesco criando alguma coisa aqui com 64 times, com vários resultados. Então coloquei para ser a partir do 16 avos, que daí já fica essa tabela eliminatória, eu acho que fica mais legal, né? Aí como jogar, uma explicaçãozinha rápida, mostrando de como é que funciona o jogo. Papéis e fluxos, porque temos duas pessoas, dois personagens dentro.
precisa ter um cara que organiza. Então, quando você vai lançar, né, os jogos, tem que ter um cara que pegue esses jogos de alguém, e que lance esses jogos, para poder ficar mais organizado. Então, existe o organizador e existe as pessoas que são os palpiteiros, digamos. Então, tem, vamos dizer, dois tipos de usuário. E o organizador também, claro, que vai poder lançar o palpite dele, né? Aí, aqui, quem palpita em 2 passos, o mais simples possível, os nomes dos botões, uma imagem embutida de como jogar. Eu achei legal fazer isso aqui eu não fiz na versão 1. E daí fiquei pensando, caramba, eu acho que se tiver ali uma imagenzinha que tem um passo a passo simples, ajuda. Dados dos chaveamentos, daí foi a situação que eu falei de pesquisa, porque assim, a gente precisa pegar, a primeira coisa, os resultados verdadeiros, segunda coisa, o chaveamento correto da FIFA, e a terceira coisa é confirmar se está certo. Porque se a gente pegar e mandar o agente fazer uma pesquisa na internet, e ele pegar a informação errada, a gente vai fazer tudo errado. Então, isso aqui a gente vai fazer em uma dupla camada. Vai ser feita uma pesquisa, depois vai ser feita de novo a pesquisa, e depois vai se comparar essas informações para ver se elas estão certas. Senão fica tudo errado, né? Os lados dos chaveamentos, né? Aí a questão aqui, ó. Então, primeira coisa, né? Extrair primeiro os dados. Vamos fazer uma pesquisa em 2 camadas. A primeira investigação na internet vai buscar as informações da classificação dos times, né? Aí coloquei aqui, né? Copa do Mundo 2026 de futebol masculino, para facilitar a pesquisa, né? E quem está na etapa 16 avos, o resultado de cada jogo, né? Após a primeira pesquisa, vai ser feita uma segunda e depois vai ser comparado, tá? Daí a regrinha do app, né? Ele já vai vir com todos os jogos até o momento de agora. Então, estou fazendo aqui final de tarde, né? Então, todos os jogos que aconteceram até agora já vai vir completado. A partir dos próximos, aí você vai completando, né? E você pode inventar uma outra história aí, colocar algumas outras coisas a mais. E, inclusive, assim, a gente vai dar esse prompt para ele e a gente vai ver a opinião dele, né? Porque ele vai opinar sobre isso aqui. Eu só deixei o mais montadinho possível, porque se eu fosse escrever tudo isso aqui com vocês, fosse falar só tópicos, beleza, vamos escrever junto. Nossa, a gente ia ficar mais de meia hora, 40 minutos só para montar esse texto, porque é aquilo que eu disse, o planejamento é onde você mais dedica tempo. Porque depois que está tudo planejado, amarrado, eu costumo falar para a IA até isso, né? Eu falo para o meu agente coordenador ali, se certifique de que não tem nenhuma ponta solta. Então daí você vai fazendo a conversa até amarrar todas as pontas no arquivo de especificação. Daí pronto, daí com o arquivo de especificação pronto, aí você vai adiante, né? Os agentes vão trabalhando até terminar. Então o entregável, né? Eu já falei lá em cima, no início, mas quis repetir aqui, um HTML único, funcionando offline, tá? E daí os botões aqui, tão simples de tão fácil, tá? E a interface, né? Mobile, priorizando a facilidade com o visual fácil de usar e moderno como um app de verdade. Vocês vão ver que vai ficar bem maneirinho aqui, tá? Então vamos dar o Enter aqui. Enquanto ele vai pensar, provavelmente ele vai levar alguns segundinhos. Deixa eu ver o que o Kim me respondeu. Olha só. Então ele colocou aqui, né? Vamos nessa. Primeiro preciso verificar a data atual e depois fazer a pesquisa em 2 camadas, né? Então ele usou aqui uma ferramenta para fazer essa identificação da data, né? E ele falou que vai rodar várias pesquisas em paralelo. Aqui na direita, caramba, na direita aqui era para estar, né? As pesquisas dele ali. E ele falou que terminou de pensar e tal. E aí? Você mandou os agentes, só que eu vou fazer o seguinte, lembra que eu falei que no Kimi que eu joguei e vomitei de qualquer jeito? Até porque eu tô curioso para saber como é que o Kimi vai responder essa situação. Mas eu vou pedir para ele, para a gente continuar essa conversa e salvar essa especificação em um arquivo. Antes de você mandar os subagentes, uma boa ideia é criar um arquivo com as especificações detalhadas e organizadas de tudo que eu te passei. Assim não dependemos da memória para o que vamos fazer. Então não envie nada, não crie nada antes de fechar
a spec, pode chamar spec daí, tá? Completa, sem nenhuma ponta solta. Revise tudo que te passei. Eu vou copiar até essa parte aqui. Vai que para o Claude a gente usa uma ideia parecida, né? Então, só tô falando isso aqui para ele, ele vai criar essa spec. E vai dar opinião, né? Porque eu falei que ele estava autorizado a dar opinião. Que opinião que ele deu aqui? Não deu opinião nenhuma, né? O Claude ainda está pensando. Então, o desenvolvimento desse aplicativo, por mais simples que vai ser essa versão 2, eu calculo que demora em torno de 1 a 2 horas de desenvolvimento mesmo. Então, vários pontos aqui do vídeo eu vou, corto, eu acelero aquele pedaço ali que ele está pensando, que ele está só processando, né, para não ficar mais bastante do que deveria. A ideia é você entender como que se faz a coisa, né? Se ele está demorando para responder, demorando para criar, não vem o caso, né? A gente acelera aqui, até porque você está fazendo aí do teu lado igual, né? Então tu está vendo esse processo rodando do teu lado também. Enquanto ele responde, vamos subir aqui e ver a conversa. Olha só. Então ele falou aqui, né, que entendeu o escopo inteiro. A arquitetura que você desenhou é sólida e coerente. O mais importante, você já separou corretamente o app em arquivo, os dados, tananã. Isso é a decisão certa e evita a maior armadilha desse formato. A diferença, né, gente? Olha a diferença, a qualidade. Não que o Kimi seja ruim, o Kimi também é bom. Mas olha a diferença da qualidade do Opus. O Opus é fantástico, né? Provavelmente, se a gente estivesse fazendo isso aqui no Codex, também seria parecido, porque o ChatGPT também é muito bom, né? Então vou dar a minha leitura honesta, apontando 2 ou 3 pontos. Legal. Olha isso aqui, que eu falei que o Kimi não fez. O Kimi simplesmente falou que ia mandar, a gente nem mandou, né? Então, aqui ele está falando que ele vai dar a opinião dele de 2 a 3 pontos para, enfim, ele vai dar a opinião que a gente falou para ele. Você está autorizado a dar toda a opinião. No mínimo ele teria que falar, tá bom, ou tá ruim. Então, o nó central, né? Então, como que o ranking chega, esse é o ponto mais importante, parará, que não tem servidor, né? Então, traçando o fluxo, o organizador é o dono da verdade. É o device dele, né? O aparelho dele, que tem todos os palpites e resultados, mais o ranking calculado. Então, quem palpita manda o texto, o organizador cola, beleza. Problema. O palpiteiro não tem como ver o ranking atualizado. Normal, né, gente? A gente está fazendo um aplicativo simples. Então, se a gente fosse fazer um negócio que todo mundo pudesse ver tudo em tempo real, não era um aplicativo simples, né? Porque o device dele só conhece os próprios palpites, etc. Óbvio, né? Então, minha recomendação. O convite não é um texto único do começo. No começo, onboarding. Depois, ok. Então, isso resolve o looping sem inventar um botão novo. Trade-off honesto, ok. O texto cresce com muita gente, beleza. Os familiares, 10, 20 pessoas, caramba, né? 20 pessoas palpitando é bastante gente, né? Quem colar passa, etc. Ok. Preciso saber de você. O palpiteiro precisa ver o ranking no próprio celular? Não precisa, tá? Porque a ideia mais simples de todas é, você tem lá meia dúzia de pessoas que vai participar. Como é que funciona hoje, você sem o aplicativo? A pessoa vai lá e fala, eu palpito que o jogo tal vai dar X, o jogo Y vai dar tal, e assim por diante. As pessoas falam sobre, conversam sobre, agem como humanos. Normal, ninguém vai mandar um e-mail sobre. Então, isso é o normal. Aquela pessoa só deu o palpite dela. Alguém vai ter que organizar aquelas informações. E daí esse alguém que vai organizar aquelas informações é o cara que está com o appzinho ali para poder colocar as coisas. Claro que depois ele pode ir na tela do ranking, né? Tira um print screen e manda pra galera, né? Normal. Então, que é exatamente o que ele falou aqui, né? Ele vai mostrar o print, sim, ele vai mostrar o print. O calcanhar de Aquiles. Você tá vendo que tudo isso aqui que a gente tá fazendo é parte do planejamento? Então, eu fiz aquele esboço ali dos 12 itens, eu acho, né? Para poder agilizar, mas a gente tá fazendo aqui o planejamento com ele. Então, eu tô lendo junto com vocês aqui pra gente poder ver os itens que a gente concorda com ele ou não, que tem que fazer algum comentário ou não.
É o planejamento. Então, preciso ser honesto, né? A parte mais difícil da simplicidade extrema está fora do código. Mandar o HTML no WhatsApp, isso aqui é super simples, né? Na verdade, se a pessoa não conseguir abrir um HTML, é justamente a estratégia que eu falei para ele. O palpiteiro vai abrir esse HTML. Pode colocar ali os palpites e gerar uma exportação da informação e mandar para ti, que é o organizador. Mas, se a tia, a avó, não consegue fazer isso, ela só vai falar para ti, meu filho, eu acho que o jogo tal vai dar tanto, eu acho que o outro jogo tal vai dar tanto, e você que é organizador vai lá e coloca. Então, na verdade, essa situação dele aqui, né? Não, inclusive ele tá falando aqui, né? Vamos assumir esse atrito, né? Aqui, ó. E tratá-lo como jogar. Normal. Local storage, ok. A gente precisa ter um lugar que vai gravar essas informações. Não vamos colocar um banco de dados aqui, porque daí vai dificultar, né? Então ele vai salvar ali no navegador mesmo. Não são dados sensíveis, né? Só informação de jogos, nome de pessoas. Então ele vai utilizar, né, o organizador. Se o organizador mandar uma versão nova do arquivo, né? Não vai acontecer. É para ser o mais simples possível. Todo mundo perde local storage, normal. Desincronizar, tarará, regra viva. Manda o arquivo uma vez só, é isso mesmo. Então, vamos mandar o arquivo uma vez só, óbvio, né? Pra gente ficar mudando de nome o arquivo. O save que ele vai fazer no navegador não vai funcionar, né? 4. Então, duas regras que precisam ficar cristalinas, senão vira briga no grupo. Qual placar conta? Em mata-mata tem prorrogação e pênalti. A minha recomendação. O palpite, o resultado são o placar do tempo normal. Exatamente, isso aqui é importante. Eu já tinha previsto isso aqui no primeiro. Ele até tinha feito errado. Você vai pegar um palpite, é o que vai até os 90 minutos, que daí fica mais tranquilo. Mas se você do teu lado aí quiser mudar, não, eu quero que considere também a prorrogação, aí você pega e muda aí. Na verdade, não é prorrogação. A questão do pênalti, desculpe. A prorrogação, claro que você pode contar, né? É mais a questão de não vou contabilizar a questão do pênalti, porque senão o pênalti fica complicado. Porque o jogo deu quanto? O jogo deu X por X, e mais não, no pênalti foi 5-4, 6-4, sei lá. Então, o placar é bom ser o placar do futebol jogado, não o do pênalti. Tá? Não, na verdade, não a questão da prorrogação, né? Sugestão. Como jogar? Então, em HTML e CSS, não como imagem embutida. Ele está falando aqui que pode fazer o como jogar em HTML e CSS. Tudo bem, não tem problema. Eu coloquei lá como imagem porque, por exemplo, principalmente quem está usando o Codex, você pode, e o gerador de imagem da OpenAI atualmente é o melhor que tem, né? Ele funciona muito bem para quando você faz aquelas imagens em etapas, né? Você vai fazer uma imagem, por exemplo, que explica como usar um aplicativo em, sei lá, 10 etapas, 9 etapas. Eu acho que o máximo é 9. Nossa, ele faz incrível. Ele faz, inclusive, print screen muito bem feito. Imagem que simula um print screen, né? E aqui no meu Cloud Code, eu utilizo uma skill que ele faz uma chamada via subprocesso para o Codex. Então, eu uso dentro do Cloud Code os modelos da OpenAI. Tem uma bagunça minha aqui. Mas tudo bem, pode ser feito o como jogar em HTML e CSS. Funcionaria muito bem também, não precisa ser imagem, né? Por isso que é legal a questão da opinião, né? Mas pode ser sem imagem mesmo. Sexto, sobre a pesquisa, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. A pesquisa vai demorar um pouquinho. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou liberar ele para ele fazer a pesquisa, tá? Enquanto ele vai fazendo a pesquisa, eu vou responder o resto. Vou falar isso para ele agora. Então, vamos fazer o seguinte. Inicie o item 6 sobre as pesquisas. Vamos utilizar subagente aqui, né? Mesmo que você não tenha subagente, o Cloud Code, Codex, o do Gemini eu não lembro se vem nativo.
que agora é Anti-Gravity, né? Anti-Gravity CLI. Não lembro se vem nativo, mas o Cloud Code e o Codex, ele vem com subagentes generalistas nativos. Então, mesmo que você não tenha no teu ambiente subagentes personalizados, manda ele usar um subagente para fazer pesquisa que ele vai mandar. Aqui, provavelmente, o meu ele vai mandar o subagente investigador, que é um subagente mais preparado para esse tipo de coisa. Então, eu inicio o item 6 sobre as pesquisas com subagentes em segundo plano, enquanto eu vou te responder o resto. Assim, ganhamos tempo. Aí ele vai pesquisando lá, né? Essa pesquisa leva um tempo. A gente só vai pegar cada um daqueles itens lá e vai colocar para ele, ó, ok? Ou, não, isso aqui faça diferente. Porque a gente está fazendo planejamento. Se você tiver uma preguiça para fazer planejamento, gente, não vai funcionar. Sabe aquela estatística que falam que, qual que era o número exato? Se era 95, 94%, é um número absurdo. É mais de 90% das empresas ano passado, em 2025, que tentaram adotar IA na empresa, não conseguiram. Pela experiência que eu tenho de uso, eu acredito que não conseguiram porque usaram da forma errada, principalmente com relação à falta de planejamento. Porque se você amarrar um planejamento, a chance de dar certo é maior. E no planejamento você consegue, junto com o teu agente, simular coisas. Fala para ele, peraí, vamos fazer um protótipo dessa parte que eu não tenho certeza? Vamos simular como é que seriam as próximas etapas? Sei lá, se você está fazendo alguma coisa que depende de um usuário, qual que seria a jornada do usuário nessas etapas? O planejamento você amarra tudo. Eu tenho projetos aqui que o planejamento dele, daí claro que são vários arquivos, né? Não façam um arquivo só um planejamento gigantesco, quebra ele em vários, mas que passa de 30 mil linhas, porque você tem todo esse planejamento mastigado. Então, se a gente pegar aqui na preguiça, eu quero fazer o mais rápido possível e mais simples possível esse aplicativo aqui para vocês, pra você conseguir criar do teu lado também. Mas se eu fizer aqui na preguiça, sem ler as informações, sem responder item 1, 2, 3, 4, 5 dele, as coisas não vão funcionar bem. Daí não adianta nada eu ter mandado aquele texto para ele, eu ter falado para ele conversar comigo, dar opinião, se eu não fiz o mínimo que o ser humano tem que fazer, que é participar do planejamento. Então, vocês não podem ter preguiça disso. A IA não vai fazer tudo sozinha. Nem essa IA de 2026 que é boa, e eu acredito que não vai ser de 2027, nem de 2028. Ela não vai conseguir fazer tudo sozinha, porque o planejamento depende de muitas informações. E você aí, provavelmente, não é o maior especialista do mundo em Copa do Mundo, ou o maior especialista em programação, ou qualquer outra coisa. Você precisa trocar várias informações com a IA com um prompt só. Você não vai conseguir dar todas as informações para ele. Falar assim, ó, siga esse prompt aqui, pronto, e tudo vai funcionar lindamente. Porque a gente não tem todas as informações. Então, essa questão de conversar com a IA justamente é para isso, porque daí a gente explica para ela o que a gente quer, o nosso objetivo, ela retorna para a gente a opinião dela, e a gente vai fazendo aquele ping-pong até a gente amarrar todas as pontas. E vocês podem forçar ela a isso utilizando palavras-chave, falando para ela termos assim, humanos, tá? Não quero pontas soltas, proibido dedução, proibido preguiça, funciona lindamente isso, gente, eu uso muito aqui. Eu tenho várias skills que faz e eu não vou usar todas elas aqui, porque senão, na verdade, vai facilitar demais o desenvolvimento do meu e vocês não vão conseguir replicar do teu lado. Mas eu tenho várias skills minhas que direcionam o IA para fazer uma determinada situação e que tem essas coisas, esse linguajar, sabe, de proibido deduzir tal coisa. Certifique-se de que os subagentes não terão preguiça de fazer tal coisa, sabe? É importante isso, porque a IA sempre vai tentar completar a tarefa o mais rápido possível. Então, o papel do ser humano é conversar bem com ela para fazer um bom planejamento. Então, veja que aqui, ó, ele mandou 2 agentes em segundo plano, ele fica aqui embaixo, né? Esse meu Cloud Code aqui, ele tá desatualizado, pode ser que se o teu tiver atualizado para a última versão, fique, de repente, os elementos organizados de outra forma, porque eu costumo demorar um tempo para atualizar. Ó. Então estão aqui os dois trabalhando, tá vendo? Eu demoro para atualizar porque quando sai uma versão nova, eu vejo se aquela versão nova vai fazer alguma diferença para mim. E vejo se aquela versão nova não tem possibilidade de ter um bug. Então, ficar atualizando toda hora o Cloud Code
ou Codex, ou seja o que for, é arriscado, porque você pode quebrar os teus projetos e coisas muito importantes suas e teus clientes, né? Então, ele tá mandando lá, mandou os dois fazer a pesquisa, né? Os dois, pelo que a instrução que a gente deu, eles vão pesquisar a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E daí a gente vai comparar. Ele vai comparar, né? Não nós. Porque a IA é maravilhosa para isso. Né? A IA é maravilhosa em ler dados, comparar dados, melhor do que a gente. Então ela vai pegar e comparar os dados. Ela vai buscar e ela vai comparar. Enquanto isso, vamos aos itens. Então, item 1, vamos ver se tem uma pergunta aqui. Minha recomendação, o convite não é um texto único. É foto do bolão viva. Tadã, tadã. Tá. Aí a pergunta, né? Principal dele aqui. O palpiteiro precisa ver o ranking no próprio celular? Não. Não. Então vamos colocar aqui. Item 1. Tem que ser o mais simples possível. Imagine a vida real. Várias pessoas vão dar palpites. E alguém vai anotar isso. Receber esses dados. É assim que deve ser. Então, os palpiteiros não vão acessar em tempo real o placar das coisas, usem termos normais das coisas, dos trecos. Coloquem a IA na sua vida assim, de uma forma simples. Destrava, sabe? Parece simples, mas eu já vi muito cliente que eu vou lá e faço um treinamento e eu percebo que eles estão travando porque eles ficam preocupados em como falar, em o que dizer, qual palavra certa. É claro que tem algumas palavrinhas-chave que ajudam, mas assim, conversa como se fosse um cara do teu lado, então fala de qualquer jeito mesmo. Então, voltando aqui, então os palpiteiros não vão acessar em tempo real o placar das coisas. Quem vai ter as informações atualizadas é o organizador, que depois passa um print da tela do placar para o pessoal. A ideia é ser simples aqui, não estamos criando um aplicativo da NASA. Item 2. Vamos lá. O calcanhar de Aquiles que o código não resolve abrir, né, o arquivo. Não tem problema nenhum isso daqui. Então, minha sugestão, né, dele aqui, ó. Minha sugestão, assumir este atrito. Sim. Não tem problema nenhum. Nenhum. A pessoa saber ou não abrir o app. Se ela não sabe, então ela passa em texto simples para o organizador os palpites dela. Esse atrito, ele chamou de atrito, então vou usar atrito. Atrito é normal e não vamos fazer nada sobre isso. Faz parte do processo. 3. Local storage, né? Tá falando que é onde salva os dados, né? E que, claro, se você trocar o nome do arquivo, lançar outra versão do aplicativo. Ó, fez um aplicativo junto comigo aqui nessa aula. Pá, mandou pro pessoal. Aí você teve algumas ideias amanhã e quis mudar um monte de coisa. Você mudou tanta coisa que quando a galera acessar, vai ser um arquivo novo, ele não vai pegar essas informações. Aliás, não vai pegar. A tendência é que não pegue. Né? Se manter o mesmo arquivo, pode ser que manter o mesmo nome de arquivo, até pode ser que o navegador pegue, né? Mas se você mudar as coisas, pode ser que não pegue. Mas faça teus testes aí. Como eu não testei muita coisa, eu só mandei fazer rapidinho ali. Eu não tenho tanta certeza absoluta do tipo de informação que ele salva aqui, mas eu acho que preserva. Só que, claro, se você mudar muita coisa, mudar o nome do arquivo, ele não vai pegar. Então, essa questão do terceiro aqui faz parte. O ideal é que o nome do arquivo seja sempre o mesmo e evite ficar criando várias versões. Isso faz parte normal. Pronto. Até para... É uma coisa meio óbvia aquela resposta ali, mas não quero que ele invente moda, né? Então, assim, é isso mesmo e seguimos a vida. É desse jeito.
Então, 4, né? 2 regras precisam ficar cristalinas, senão vira... Ah, tá. Questão do tempo, né? Eu vou falar aqui só para ele da questão dos 90 minutos, que, assim, não precisa falar ali 90 minutos. Não tem que falar, é só o resultado do jogo. Então, se aqueles gols foram feitos aos 90 minutos, ou 110 minutos, ou 120, ou na prorrogação, não importa. Então, é o resultado do jogo. O pênalti não importa. E daí, claro, se ficar empate, obrigatoriamente tem que ter uma caixinha. Por isso que é importante ver o planejamento. É importante vocês pensarem com vocês mesmos sobre cada coisa. Porque só vai importar o resultado do jogo jogado, não do pênalti. Mas e se der 1-1? Se der 0-0? Tem que indicar quem que ganhou. Então eu vou colocar isso para ele. O que importa é o resultado do jogo jogado. Jogado, não do pênalti. Então você coloca apenas o resultado do jogo e cria uma informação adicional em uma nova marcação para, se colocar em maiúsculo daí, o jogo for, digamos, 0-0, 1-1, empate, é porque foi para pênalti. E a gente não vai capturar as informações do pênalti. Porém, precisa, nesse caso, ter uma seleção para dizer quem ganhou. Apenas em caso de empate. Não tem necessidade de informação de quem ganhou. Extra, né? Informação extra, eu quero dizer assim. Colocou 2-1, quem é que ganhou, né, gente? O cara que fez 2, né? Então não tem necessidade de marcar quem ganhou se o resultado não é empate, né? Então não tem necessidade de informação de quem ganhou extra se o jogo não for empate. Assim simplifica. Ó, tá escrito errado, não tem problema. A IA vai entender. Ó, escrevi errado de volta, não dá nada. Então assim simplifica o processo e torna intuitivo, que deve ser um dos nossos pilares. Então, a aposta conta para o resultado normal, sem considerar pênalti. E se tiver empate, tem que mostrar quem ganhou, marcar, né? Para que possa alimentar a tabela de eliminação, porque são duas coisas aqui. A gente vai ter a pontuação, né, dos palpites, e a gente vai ter a tabelinha lá. Então, o 16 avos, as oitavas, as quartas. Então, conforme você vai colocando os resultados, o time vai pulando sozinho. Beleza, isso aqui é item 4, item 5. Vamos voltar. Ele já fez as pesquisas ali, daqui a pouco a gente lê, tá? Item 5. Sugestão de como jogar. Então, ele deu essa sugestão aqui, vou aceitar a sugestão dele. Até para ficar mais fácil para todo mundo, né? Tem gente que de repente vai usar um modelo que não tem gerador de imagem, ou às vezes você não tem uma skill. O que no Cloud Code você pode fazer? O mais normalzinho é você utilizar uma API, né? Mas daí você pode fazer uma skill, que daí conversa com uma API de imagem. A grande vantagem disso é que você pode fazer prompts mais elaborados, né? E daí, por exemplo, antigamente eu fazia com o do Gemini, que era o melhor, né? O Nando Banana. Daí tinha uma skill que mandava uma informação lá para a API do Gemini e devolvia a imagem pronta. Agora eu faço uma situação parecida, só que daí com a minha assinatura do Codex. Porque o Codex você pode chamar via subprocesso. Se você não sabe o que é subprocesso, dá uma olhadinha aqui no meu canal, que eu tenho um vídeo que eu mostrei sobre subprocesso do Cloud Code. Todas as CLIs têm subprocesso. Você pode fazer algo parecido com o Codex. Então, eu faço uma situação mais ou menos assim. Eu uso a minha assinatura, óbvio, né? Tenho a assinatura Pro. E daí eu faço uma chamada, transformo ela e trago para cá já o resultado pronto. Então, o 5 é a questão da imagem, né? Então, 5. Sim, vamos fazer conforme sua sugestão. Sem uso de imagem, mas tem que ser bem intuitivo. Beleza.
Sexto, sobre a pesquisa, beleza, né? É a pesquisa que ele já fez aqui, então o sexto não tem, né? Vamos só ler o que ele respondeu pra gente, porque daí aqui nessa resposta já fica tudo, né? Então, chegou a camada 2. Então, vou segurar a análise da camada 1, mas já te adianto o panorama da camada 2, porque tem uma notícia importante. Então, o bolão começa agora no momento perfeito. É porque acabou, né? Acabaram os jogos, né, de 16 avos. Foi até bom eu não ter feito, então, o aplicativo para vocês. Foi ontem ou anteontem, eu já não lembro mais se foi ontem ou anteontem que eu fiz a versão 1. Porque daí pelo menos completou, né? Mas a gente vai ter lá os carinhas, né? Vai ter os placares. Beleza? Então o app nasce, né, no 16 avos preenchido. Beleza. Foi explicado para ele essa regra, né? Resultado que já existe, ninguém palpita, né? Simplificar o processo. O bolão vale das oitavas em diante, um ponto que já valida a nossa regra dos 90 minutos. Ó, ele está colocando 90 minutos, eu falei ali da questão, né? Ó, vários foram para prorrogação e pênalti. Aí ele está falando aqui do empate. Vê que legal, né? Ele mesmo já pensou em algumas coisas que ele disse. Mas da nossa resposta aqui vai reforçar, né, o padrão que a gente quer. Importante, às vezes a IA, às vezes não, acontece muito. É que isso aqui é muito simples, né, que a gente está fazendo, que é a ideia. Mas muitas vezes a IA vai pegar algo um pouco complexo e vai jogar no teu colo, jogando para o usuário responder. Quando ela fizer isso, você dá um puxãozinho de orelha nela e você fala: determinada pergunta, você não pode jogar no colo do usuário a responsabilidade dele responder, porque ele pode errar o caminho e colocar tudo a perder. Então, quando você fizer uma pergunta ao usuário, sempre coloque as opções, coloque mais de uma opção, coloque a opção recomendada por você e justifique ela, para que você direcione o usuário às respostas. Você fala assim, olha, tem a pergunta X, aí ele vai dar às vezes 1, 2, 3 opções, 4, vai colocar qual que ele recomenda e por quê. E as que ele não recomenda também é bom justificar, porque daí o usuário vai ter contexto, que a gente também precisa de contexto, para poder falar assim, não, concordo, vamos na opção A. Ah, concordo, vamos na opção B, tá? Aqui no caso, né, é tudo muito simples, não é necessário isso, mas já fica essa dica para vocês, tá bom? Então a camada 2 sinalizou honestamente 5 pontos de dúvida, que blá blá blá, exatamente esses pontos não sei o que, etc e tal. Aguardando a camada 1, as 4 perguntas seguem aberto, né? Que são as questões lá, a gente já vai matar tudo lá. Então o núcleo bateu 100%. Esse núcleo bateu, no caso ele fez a pesquisa 1, a pesquisa 2 e comparou, né? Aí tá falando aqui sobre algumas divergências que ele encontrou, beleza? Ele que resolva isso, né? Ele que pesquise, porque foi o que a gente instruiu ele. Você vai fazer uma pesquisa, 2 e depois você vai comparar as informações. Se achou inconsistência, resolva, né? Pesquisa de volta. Aí ele tá colocando aqui um resuminho do que aconteceu e tá falando aqui pra gente as perguntas, né? E a gente só vai dar um Enter. Lá no Kimi, se eu pegar e fizer a mesma coisa que eu estou fazendo no Cloud Code lá no Kimi, vai ficar muito maçante. Então o Kimi, gente, vai ser um bagulho jogado. Eu vou vomitar as coisas de qualquer jeito lá, só para ver o que sai, tá? Porque as perguntas aqui do Cloud Code não vai ser as mesmas do Kimi. Então eu não vou ler lá de volta. Possivelmente ele vai colocar uma pergunta ou outra e daí, putz, eu vou ter que responder lá e vou mandar ele se virar mais, que não é o ideal, tá? Mas é só pra gente ver o que sai por lá. Então enquanto ele analisa aqui, vamos ver o que o Kimi está fazendo. Ó, se o Kimi fizer 2, 3 perguntas, eu vou responder. Ó, aqui do lado, ó, ele criou um arquivo, tá vendo? Com a especificação. Aí colocou aqui toda a situação, regra de ouro, simplicidade extrema. Aí colocou a visão geral, ó que bacana. Ficou bem organizadinho, tá vendo? Então tem que criar um arquivo de especificação. Para o nosso Cloud Code, a gente falou sobre arquivo de especificação. Acho que a gente falou, né? Mas vamos fazer o seguinte. Vou só colocar aqui, ó. Lembre-se de que precisamos montar um arquivo de especificação, enfim, detalhado e organizado de tudo antes de iniciar o desenvolvimento. Eu já não lembro mais se eu falei para ele ou se eu falei para o Kimi, então eu vou jogar isso aqui, não tem problema. Pelo menos reforça. Voltamos lá no Kimi enquanto ele está pensando na vida aqui. Então olha que massa, ele já fez até aqui a explicação do local storage, como é que ele vai fazer, né?
Enfim, tá o arquivo de especificação todo. Isso aqui é muito bom. A gente fez um fluxo aqui, que bacana. É legal essa ideia de fluxo, né? Porque essa ideia de fluxo a gente facilita essa situação mental. Como é que vai acontecer, né? Qual que é a jornada do usuário, né? O que ele vai fazer aqui? Onde é que ele vai clicar? O que vai acontecer aqui? Bacana, ficou organizadinho. Eu falei para vocês, né? O Kimi é um bom modelo, tá? Aí ele fez um checklist aqui, bacana pra caramba isso. Aí, pendências de pesquisas, né? Beleza. Perguntas, né? Tá perguntando se a spec tá completa. Como eu falei, o Kimi aqui a gente vai... Vai, amigo, faz. Não vou ler muito não, senão vai ficar chato para vocês aí. Sim, tá completa. Sim, prossiga. 2. Posso prosseguir com a pesquisa? Sim, faça a pesquisa em 2 camadas e depois confira. Se tiver inconsistência, tem que pesquisar de novo até não ter pontas soltas. Se necessário, use vários subagentes para essa. Isso aqui eu vou colocar para o Kimi, porque como ele tem a janela pequena, né? Se necessário, use vários subagentes para essa conferência, poupando sua janela de contexto. Porque se a gente falar para ele, faça todas as pesquisas e você fique conferindo, imagina, só dessas pesquisas ele pode ter lá, não 200, ele pode ter 5, 10, 20 mil tokens que ele fica ali à toa lendo. Então, se é só para comparar dados, ele que mande um outro subagente comparar dados, né? 3. Quando a gente não tinha, né, vários modelos de 1 milhão de contexto, janela de contexto, nossa, isso aqui era muito comum, a gente sofria muito com isso, né? Então, quer que eu gere um infográfico de como em SVG online ou faça uma imagem, né? Vamos falar igual o outro lá. Pode fazer, sem imagem. Use CSS, SVG no HTML da melhor forma possível, sem criar imagem. Escrevi errado, não tem problema. Bem fácil de entender. Não tem problema. Pronto, mandamos ele. E uma coisa que, caso algum de vocês use o Kimi, vocês vão ver o Kimi é bem rápido. O Minimax também, o M3 é muito rápido. O GPT é muito rápido também, né? O mais demoradinho dos melhores, né, é o Opus mesmo. Beleza, então olha só o que ele falou pra gente aqui. Então agora o desenho tá quase todo travado, deixa eu confirmar o que eu entendi, né? Então o item 4, que tem uma sacada boa. Eu já nem lembro o que é o item 4, vamos rever com ele aqui. Item 1, 2, 3 e 5 travados, então sem ponta solta, né? O organizador é o dono da verdade, blá 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 blá, ok. Item 4, deixa eu confirmar a regra, achei elegante. O palpite e resultados são sempre o placar legal. O pênalti e a prorrogação a gente não captura. Não é bem assim, mas não tem problema, não importa. A prorrogação a gente captura, porque é o resultado do jogo. A gente vai colocar, né? Mas enfim. A prorrogação conta, né? Mas deixa ele entender mais ou menos desse jeito aí. A não ser que ele esteja questionando aqui mais a fundo e a gente arruma. Tarará, empate, aparece quem passou, os dois. Ah, tá. A questão. Ele tá falando que, na verdade, de uma forma elegante por causa do botão. A questão que a gente falou de quem é que passou, né? Porque daí deu empate, né? É isso mesmo e tal. Na visão de quem só palpita. Eita caramba. Onde eu tô aqui? Eu tô fora. Começou a chover. Então, fugindo da chuva, vamos lá. Na visão de quem só palpita, né? Então não organiza, o ranking real não existe no aparelho dela, ela vive só no celular do organizador, é isso mesmo. E ela manda print. Então o que a aba ranking deve mostrar para essa pessoa? Um aviso amigável, né? Porque é essa a situação, né? Alguém vai organizar, vai pegar as pontuações e pá, manda um print pra galera. Vamos ver o nosso Kimi. Então o Kimi aqui, né? Vou atualizar a spec e lançar os agentes. Vou usar múltiplos subagentes, obviamente, para poder fazer a pesquisa, né? Aí ele está usando aqui 2 tools. Fez aqui o to-do list, editou.
Agora eu vou lançar 3 subagentes das pesquisas em paralelo. Beleza. Prossiga. Ó, tá vendo que lá em cima, né? Fica o progresso ali. Então deixa ele trabalhando aí. Ó, ele falou aqui, né? Que fechou, né, as pesquisas e que agora ele vai montar a spec, né, o arquivo de especificação, arquivo de planejamento, pode chamar o que vocês quiserem. Ele vai criar esse arquivo. E aqui no Kimi, aproveitar que ele está com vários subagentes em paralelo, ó, ele fica assim, né, os subagentes, usando os subagentes. E o Kimi, dependendo do teu plano, ó, esse primeiro completou, ó. Dependendo do plano, eu tenho um plano pequeno. Esse plano aqui é pequenininho. Ele aumenta a quantidade de enxame que ele usa. Então, antes de escrever a spec, vou reler os dados exatos que os investigadores, no caso, eu tenho o subagente que geralmente faz essas pesquisas, no meu aqui se chama investigador. Então, geralmente vocês vão ver aqui no meu ele chamando de investigador, mesmo que a gente não diga que é um investigador. Pegar os nomes em português, né, placar precisos e tudo mais, para não escrever nada de memória. Isso é muito importante. Como a gente está falando para ele, né, essa questão de criar o arquivo de especificação, planejamento, ele tende a entender que eu preciso ler os dados, eu preciso... Se ele faz tudo de memória, e memória que ele está falando aqui não é uma memória propriamente dita. Quando a gente usa a questão de memória, você não vai fazer as coisas tendo que confiar no que está escrito na janela de contexto. Salva esse dado. Sempre salva ele. Os subagentes, é sempre bom o subagente estar instruído a isso também. Quando você criar os teus subagentes, por isso que é legal você ter subagentes personalizados. No teu subagente, você coloca no prompt de system dele que ele é obrigado sempre a salvar essas informações. Tudo que ele fizer, que ele coloque em um JSON. É melhor esses dados que um subagente faz, ele criar um relatório em JSON melhor do que um MD. Porque é mais fácil de encontrar os dados. Eles ficam mais organizados, mais estruturadinho do que um MD. O MD você usa quando é um conteúdo que você vai compartilhar com um humano para leitura ou um humano para atualização. Mas quando são dados de IA para IA, priorize JSON. Funciona melhor. Arquivos JSON. Então, quando criar os subagentes, faça isso. O Kimi lá tá usando os subagentes dele, né? Ele mesmo spawna. Tem um vídeo que eu coloquei esses tempos no Instagram que eu mostrei, né? O Kimi no celular. Eu acho muito bom. O aplicativo do Kimi no celular é incrível. Ele vai spawnando, vai dando nome para os subagentes. É muito bom, muito prático. É uma forma mais prática de você spawnar um monte de subagente, o aplicativo do Kimi no celular. Ó, então ele criou, né? O arquivo aqui, ó. No caso do meu aqui, eu tenho uma questão organizada, é legal vocês organizar o ambiente de vocês. Eu sempre coloco para ele tratar esses arquivos de especificação dentro de uma pasta docs. Aí ele acaba criando organizado, né? Isso com o tempo vocês vão pegando esse jeito, assim, de como que vocês gostam que as coisas sejam organizadas. Daí você define isso no prompt de system do teu coordenador, define no prompt de system do teu subagente, para eles seguirem um padrão. E daí, ó, como eu falei, né, aqui é um arquivo MD. Porque o planejamento é um arquivo compartilhável com o ser humano. Você lê esse arquivo, você edita talvez esse arquivo se quiser. Então ele tem que ser em MD mesmo, né? Ele tem que ser visual. Se fosse o mesmo conteúdo em JSON, seria muito ruim de você conferir se você quiser ler. Aí vamos ver o que ele falou aqui, né? Tá escrito no lugar tal. Revelou um dado crítico e tal. Tá falando que tem um dado crítico aqui no ponto 10, né? O encaixe das quartas não segue a ordem. A FIFA junta, não sei o que. Se a gente desenhasse. Bom, é ele que se vire, né? Como é que ele vai fazer isso funcionar? A gente não vai dizer para ele, né? Como é que vai encaixar o chaveamento. Ele vai pesquisar e vai fazer funcionar, né? Vai dar um jeito. O que a spec cobre, né? Então, os princípios, a regra dos 90 minutos, a questão do empate, né? Que daí tem um botãozinho do quem passou.
os papéis, as telas, os dados, a pendência. Ele está falando que tem uma pendência honesta aqui, ó. Não pode ter pendência, né? Se tem uma pendência, resolva. A gente já vai falar isso para ele aqui. Vamos colocar aqui, ó. Algumas coisas, como eu falei, tem que dar uns puxãozinhos de orelha educadamente. Não precisa ser agressivo com a IA, não precisa brigar. Se você fizer testes assim, por exemplo, você ficar sendo agressivo, você ficar sendo grosseiro, primeiro que não dá resultado nenhum de diferente, ele piora. Então é bom você sempre ser claro, né? Aí vamos colocar aqui, a spec não pode ter nenhuma ponta solta. Qualquer inconsistência deve ser corrigida imediatamente. Lembra que eu falei sem deduções e sem preguiça? Sem deduções e sem preguiça. O usuário não aceita nada incompleto. Não dê desculpas. Revise e investigue mais se necessário. Até tudo está amarrado. Que daí é aquela situação. Maior tempo você vai gastar com planejamento. A gente não pode ser preguiçoso de falar assim, falou que não está muito certo, não. Vamos seguir. Não vamos seguir. Se fosse uma coisa complicada, né? Que ele tá óbvio, né? Que aparentemente ele não pegou a informação correta de Bélgica e Senegal. Nem sei que jogo é esse da Bélgica e Senegal. Se ele tá viajando, né? Ou se teve realmente um resultado. Não lembro de cabeça mesmo. Mas qualquer ponta solta, ele tem que investigar de volta. Ele tem que mandar um novo subagente. Talvez ele mesmo tenha que fazer alguma coisa. Não pode ter ponta solta. Se numa coisa simples assim você deixar a ponta solta, você acostuma, né? Aí quando você fizer projetos mais robustos, você vai entrar naquela porcentagem de mais de 90% das empresas que tentaram implementar IA não tiveram sucesso. Muitas não têm sucesso por falhas assim. Falta de um bom planejamento. Falta de conversar com a IA. Então, não tenha preguiça. A gente fala para a IA não ter preguiça, você também não pode ter. Bom, ele já falou aqui, né? Ó, você tem razão em cobrar isso e tal. Enfim, ele vai ver se tem alguma inconsistência ou não, né? Enquanto ele pensa aí, ver se tem alguma inconsistência ou não, vamos ver como é que tá o Kimi. Então, eita. O Kimi já tá quase que numa fase final, se a gente olhar aqui na direita, ó. Caramba. Falei pra vocês que ele era mais rápido, né? Então, vamos ver aqui. Os 3 agentes voltaram com as informações. As 3 pesquisas retornaram, né? Validação cruzada com sucesso. A spec foi atualizada com as informações. Ele colocou aqui um subagente para construir o app. O subagente já construiu. Ficou um arquivo. Nossa, mas ficou pequeno, hein? 1.300 linhas. Ficou pequeno porque a outra versão que eu fiz tinha... Não sei, era 3 ou era 5 mil linhas. Apesar que não ficou boa, né? Então, também não dá para julgar por isso, né? Ele tá fazendo as checagens aqui, ó, o checklist dele, né? 2 falharam. Tarará, caramba. Ó, o arquivo tá aqui, ó. Aqui tem o contexto dele, né? E lembra que eu falei da janela de contexto, que ele ia mandar o subagente fazer as coisas? Ó, a janela de contexto dele, como é que tá aqui, ó? Ele só usou, tá vendo aqui embaixo? 45%, né? Por quê? Porque todas as informações foram feitas, né? Tudo foi feito através de subagente. E por isso que mudou tanto a IA, principalmente de 2025 para cá, né? 2025, 2026. Porque deu para ter essa situação de... Nem todas as empresas em 2025 tinha, né? Mas foi quando começou a ter essa questão. Temos subagentes para trabalhar em segundo plano. E agora em 2026 já é bem mais comum, né? Então vamos abrir aqui. Olha que legalzinho que ficou. A ideia justamente era essa, ficar simples, né? Vamos ver se funciona enquanto o nosso Code lá está respondendo. Então o bolão da Copa, né? Criaram um bolão ou entrar num bolão. Vamos criar um bolão juntos aqui. E não funciona. Depois eu abro ele melhor aqui. Para ver se de repente é essa tela aqui que está limitando alguma coisa, né? Se eu abrir direto no navegador. Depois eu abro para abrir aqui já no navegador. É isso aí mesmo?
Vamos ver aqui, criar um bolão. Não funciona. E entrar no bolão. Também não funciona. Deveria funcionar, né? Porque a gente tá sendo meio bruto com ele aqui, não estamos conferindo as coisas, mas vamos só falar para ele que não funciona. Amigo, não funciona. Nada. Confira. Veja com subagentes para eles testarem tudo antes de você mandar pro usuário testar. Tudo tem que ser verificado. Comece por um agente que vai investigar a spec inteira e ver se cada item foi corretamente implementado, ou se tem código morto ou algo foi esquecido. Após isso, faça com um novo subagente todos os testes para ver se tudo funciona como esperado. Se você tiver dentro do teu ambiente skills que permitem ele usar o navegador, provavelmente ele vai fazer os testes com o navegador mesmo. Caso contrário, ele cria scripts, que ele simula ações para poder fazer os testes. Então, vou mandar ele testar, né? O ideal, por padrão, é que sempre ele faça os testes. No meu Cloud Code, ele já tem essas instruções. Eu tenho um agente que é Guardian, que ele já faz os testes sozinho, enfim. Ó, aqui até ficou pintadinho, fica bom de vocês verem, né? Mas deixa eu voltar aqui. Então a gente deu aquela puxada nele, né? Ele vai revisar a spec. Ele encontrou inconsistências, blá, 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 blá. E a ponta mais séria, né? É na arquitetura, não vou deduzir. Como o palpiteiro remoto palpita as fases seguintes. Quartas, taranã, taranã. Ele não recebe atualização. Bom, ele sabe que a Copa do Mundo está acontecendo, né? Ele não é um alienado, né? Ele precisa saber quem chegou lá. Sim, ele vai ficar sabendo. No mundo ele vai ficar sabendo, né? Ai, ai. Vamos colocar isso para ele aqui. A pessoa que dá palpite está acompanhando a Copa. Então ele sabe do que está acontecendo. Ele sabe que o jogo foi, acabou, passou de fase, etc. Não precisamos se preocupar em avisar o palpiteiro de que uma fase avançou. Nossa, né? Não faz sentido. Duas frentes rodando, né? Então, uma análise, ele colocou o analista, né? Eu tenho um agente aqui que é um analista, porque quando eu vou desenvolver alguma coisa, eu tenho um investigador e tenho um analista que ele faz como um analista de verdade, né? E vai fazer uma análise mais técnica nas coisas. Como a gente chamou a atenção dele ele tá mandando na lista. Mas como eu falei, vocês, no caso de vocês, tem os agentes generalista, essa puxada de orelha vai fazer ou ele mesmo, né? O coordenador, ou ele chama um outro subagente para ir lá conferir, vai funcionar igual, porque a gente está desenvolvendo aqui uma coisa simples. Nem precisava ser o analista, né? Tarará, a regra faltante. Tá. Placar exato. Resolvendo as pontas soltas, né? Aqui, ó. Ó, ele tinha falado só Bélgica, né? Então, Argentina e Cabo Verde foi um jogão, né? Pena que Cabo Verde não ganhou. Porque ia ser legal, né? Mas enfim. Então, vou esperar os dois voltarem e tal. Beleza, vamos só dar essa última resposta aqui para ele. Nosso Kimi fez alguma coisa, ó, ele tá fazendo auditoria. Então, o Kimi aqui é até legal que eu tô jogando as coisas para vocês verem que se você não tem subagentes específicos, em coisas simples assim vai funcionar, né? Então, ó, ele ainda tá fazendo a situação que a gente falou, né? A gente deu aquela puxada nele. Então, ele tem um auditor analisando o arquivo de planejamento versus a implementação e ele tem um testador. O ideal aqui seria ele ter feito uma coisa, o auditor primeiro. Se está faltando alguma coisa, ele corrige. E daí, depois que está tudo resolvido, daí que ele manda o testador. Mas como aqui o Kimi a gente está
deixando mais largado, nem vou tentar corrigir ele, mas seria o ideal. Não ele colocar, vai gastar token à toa. Você fazer teste em uma coisa que provavelmente já está deficiente. Então, primeiro, verifica, corrige tudo. Depois que está tudo, você tem certeza que está tudo implementado? Tem. Daí sim faz o teste, né? Mas enfim, deixa ele aqui. Achou coisa de verdade, não encheu de linguiça, né? E daí a hora que ele falou que é o veredito da auditoria, né? A spec não está pronta para codar, ainda bem que checamos. Por isso que eu falei. Então, é legal, assim, vocês vão fazer projetos mais sérios, sempre pensa, revisa. Revisa aquilo. Evita ponta solta. Chama atenção. É, conversa com o teu agente para ele poder fazer mais uma checagem, né? Então, zero erro de dados, né? Mas enfim, tem algumas decisões aqui para fazer, um furo grave na arquitetura, né? Daí o furo grave, né? O palpiteiro remoto trava nas oitavas. A gente não vai ter como ter certeza aqui que toda a aplicação que a gente está criando aqui, ela vai funcionar perfeito até a final, né? Porque eu estou criando, já vou liberar esse vídeo hoje, assim que terminar, para ir usando, né? Vamos ver se o Jogo do Brasil amanhã se ganha, né? Para a gente continuar fazendo os palpites aí. Aí, se tiver algum bug, você mesmo vai poder corrigir em casa, né? Tem que ser um convite atualizado por fase. Então, assim, por isso que é bom vocês mentalmente pensar nas etapas, né? Veja só, vamos pensar agora nas oitavas. Tua família toda palpitou os jogos das oitavas. Aí você é o organizador, você falou e colocou tudo. Beleza. Acabaram as oitavas. Vai chegar o próximo, as quartas. Aí você o teu familiar vai tentar palpitar os próximos jogos. Como é que ele vai conseguir no aplicativo, se o aplicativo dele não tem essa informação? Então, se ele vai passar verbalmente, por texto e tal, beleza. Mas se ele vai utilizar o aplicativo para palpitar, realmente ele precisa de uma atualização do organizador. É uma coisa que o agente aqui percebeu e eu não tinha entendido. Era isso que ele estava querendo dizer ali antes. De repente, algum de vocês do outro lado tinha entendido. E eu ali teimando, falando para ele, não, a pessoa vai acompanhar a Copa, você tá doido? Então vai ter uma forma simples, né? Vou colocar aqui até o seguinte, ó. Uma forma simples precisa ser criada para atualizar os jogos já feitos. Ser fácil. Se o item 1 for fácil, ok. Fácil, simples e intuitivo. Para poder atualizar, né? Um jogo vai para a prorrogação, termina. Mas estava. Qual placar conta? Que eu já tinha falado para ele, né? Placar final sem pênalti. O organizador já digitou alguns palpites de uma pessoa e depois cola o texto que ela mandou. O que deve acontecer? Peraí. O organizador já digitou alguns palpites de uma pessoa e depois cola o texto que ela mandou. Olha só, aqui tá me dando uma dupla interpretação do que ele tá falando. Daí vamos fazer aquilo que eu falei? A gente falar para ele não jogar no colo do usuário sem recomendar algo e justificar? Colocar isso aqui para ele, né? Porque eu não sei se para vocês aí, mas me dá uma dupla interpretação isso que ele tá querendo dizer aqui. Aí de repente a gente pode optar por algo que vai deixar truncado, né? É melhor a gente falar para ele melhorar, né? Essas perguntas e respostas, colocando opções claras, né? Com recomendações e justificativas. Vamos para a próxima aqui. Dois amigos. Se o nome bate com alguém que já existe, o app pergunta. Boa. O app pergunta.
É que também assim, né? Nossa, é uma coisa em família, com amigos ou na empresa, né? A pessoa sabe o que está acontecendo. Ah, tem três Paulo. Então, Paulo, Paulo tal, o apelido, Paulo 2, né? Mas enfim, ele valida ali. Não seria uma coisa difícil também fazer uma validaçãozinha sobre isso. Quando ele pensa ali, deixa eu só ver o que me fez. Os relatórios são devastadores. O app tem bugs críticos de funcionamento. Você vê essa questão da revisão, né? Imagina você, o usuário, vai ter que ficar revisando tudo. Não, use a IA para revisar as coisas. Então ele tem um relatório completo de bugs, né? Ele vai criar um briefing, né? De correção e vai mandar um agente fazer, né? Ok, prossiga. São devastadores. A melhor coisa de usar agentes e subagentes assim é justamente essa situação. Você ficar jogando para fazer conferência, fazer bateria de teste. Eu tenho uma skill aqui que eu pedia tanto, fazia tanta instrução detalhada sobre tipos de teste, é, edge cases, né? Como é que fala edge cases numa forma normal? Putz, me fugiu. Possibilidades variadas, assim, que são estranhas, né? Amplas. Então, eu colocava instruções para ele fazer testes normais e também pensar fora da caixa, fazer coisas que normalmente não seriam feitas, mas para ele expandir os testes. E nossa, era um texto que geralmente dava 10, 15 linhas. Eu peguei, pensei, caramba, é repetitivo, né? Eu estou mandando sempre. Então, eu fiz uma skill. Vocês podem fazer isso também. Vai lá e faz uma skill que é só texto. Você detalha, conversa com o teu agente sobre isso. Conversa com ele, ó, toda vez que eu mando você fazer testes, eu tenho que ficar explicando e lembrando coisas importantes. Então, me dê a sua opinião, vamos conversar. Quais são os bons protocolos para a gente poder fazer testes robustos, que a gente consiga achar o máximo de problemas possíveis, inclusive inconsistências leves, mesmo que seja cosmética, e fazendo testes realmente muito amplos, fora do que normalmente seria feito, pensar fora da caixa, coisas assim. E retorne para mim, né? Sua opinião. Aí pronto, ele vai dar a opinião. Daí você coloca mais alguma coisa ali, caso queira, e fala, tá, vamos transformar isso numa skill acionável. Que quando eu for pedir para você fazer alguns testes, eu vou lá e rodo essa skill e pronto, já vai um protocolo para você lá com 10, 20, 30 linhas. E lembra que o protocolo, se você vai fazer alguma coisa, sempre arquive ele, gere um arquivo. Então, vou fazer uma bateria com, sei lá, 200 testes, 1000 testes, 30 testes. Gera um documento do planejamento daqueles testes robustos. Então, nessa skill você tem que colocar lá um dos itens, né? Tem que ser, vai elaborar esses testes baseado no contexto do projeto, claro. Isso é uma instrução. E vai gerar um arquivo. Vai gerar um arquivo com esse planejamento de teste. E daí sim vai executar ele. Então, vamos voltar ao que ele falou. Então, as decisões, né? O que ficou decidido, a fase 1. Daí, aliás, fases seguintes, né? Aí o 2 aqui, o que conta pro ponto, beleza, tranquilo. Nomes iguais. Duas que eu decido. Então, colar palpites igual a mesclar. Tarará. Além disso, aplicar as 17 correções. Ele mesmo respondeu pro jeito, né? Então, beleza. Achei que ele ia pegar e ia reformular. Muitas vezes ele vai reformular, né? Mas talvez assim, como eu falei, estava com dupla interpretação, mas de repente estava tão óbvio para ele qual que era o melhor caminho que ele mesmo seguiu, né? Alguma situação. Ou ele daqui a pouco faz a pergunta de volta. Isso às vezes acontece, né? Às vezes o Claude, ele joga coisas na tela para você que parece mais um pensamento que está rolando na cabeça dele. Ele vai e vem, vai e vem. E daí, às vezes ele chega a uma conclusão e depois pensa, não, mas não sei o que, e daí te pergunta. Pode ser que ele ainda vá perguntar. Vamos ver.
Enquanto ele pensa aqui, deixa eu ver o Kimi. Tá lá trabalhando. Ó, tá aqui, né? No mesmo estágio. Então, o briefing de correção. Ó, explicando aqui certinho o que tem, né? Os bugs críticos. Enfim, nada funcionava, né? O botão nem funcionava. Então, realmente devia ter muitos problemas. E quando você usa uma IA, às vezes a pessoa pensa muito na questão do custo, né? A melhor IA para você usar assim para dar produtividade é que erra menos. Então, às vezes você usa uma IA um pouco mais cara, mas ela erra menos. Então, deve você gasta menos tempo e vai gastar menos token. Então, às vezes você tem uma IA que erra muito, você gasta muito tempo e vai gastar muito token. Então, é uma ilusão. Eu falo muito isso, né? Até com um vídeo do Sonnet 5, eu comentei ali. Eu ainda estou testando o Sonnet 5, não dá para eu dar uma opinião completa sobre ele por enquanto, mas pelos gráficos, né, pelas informações de dados que eles deram no lançamento, ele se equipara ao Opus 4.6 e o 4.7. E a partir do Opus 4.6, para o meu uso, na minha opinião, foi quando ele começou a errar menos. Então, se a gente tem um modelo bem mais barato, que se equipara ao 4.6 Opus, tá excelente. Né? Ele está entre o 4.6 e o 4.7. Inferior ao 4.8, claro. Mas promete muito, né? Até porque ele tem janela de contexto de 1 milhão nativo, né? Diferente do Sonnet anterior, que estava com os dois, né? 200 e 1 milhão. Então, se ele já foi feito no 1 milhão, tendência que ele vai delirar menos. Beleza, então ele fez aqui a revisão, né? Fez todas as alterações e tal. Enfim. O que mudou nessa revisão, né? Então, as 5 decisões aplicadas, 17 correções, é muita coisa, né, gente? Então, caramba, é importantíssimo ficar fazendo a revisão do planejamento. A auditoria não achou nenhum erro de dados, então foram aquelas coletas que eles fizeram, né? E agora é com você. Dá uma lida na spec, né? Aí ele está sugerindo aqui. Eu não vou ler a especificação, porque é um aplicativo muito simples e a gente trocou ideias com eles de cada detalhe. Caso vocês queiram revisar quando estiver fazendo um planejamento, melhor do que ler lá a especificação é pedir para ele, falar para ele, olha, vamos revisar juntos, seção por seção, então leia a especificação inteira, o arquivo inteiro, e joga aqui inteiro, né? Ele geralmente usa verbatim, que ele fala, né? Joga inteiro aqui, sem edição, cada sessão, e vamos uma por vez. E daí a gente vai revisar juntos. E não só o texto, porque às vezes o texto tá uma informação muito técnica. E daí você pode falar para ele, olha, coloque a sessão e me explique o que a gente espera dela e se ela vai resolver o problema que o usuário queria com essa sessão. Aí você faz uma revisão direto com ele, porque você abriu o arquivo, dá uma lida lá, dependendo do termo técnico, você fica pensando, caramba, será que é isso mesmo? Então uma revisão, se você quiser fazer uma revisão pedaço por pedaço com ele, faça isso. Faça na conversa. Lembra daquela situação? Aí ela está sentada do teu lado. Então tu conversa com ela e tudo mais. Aqui é uma aplicação extremamente simples. Acredito que essas revisões que a gente já fez já é o suficiente, até porque a nossa primeira mensagem lá já foi bem detalhada, né? Então, eu vou só passar para ele aqui. Pode prosseguir com a implementação. Não vou falar para ele usar subagentes aqui, vamos ver o que ele vai fazer. A tendência é que ele mande, né? Só que daí aquela situação, é um arquivo só. Então ele não vai colocar vários subagentes, cada um para fazer um pedaço, né? Só tem um arquivo, porque é autocontido. Então a tendência é que ele vai mandar um subagente, no meu caso aqui é o desenvolvedor, para fazer. Apesar que pode ser. Na versão 1 até aconteceu isso. No meu caso aqui pode ser que ele faça assim, ele vai lá e mande o desenvolvedor e depois ele mande o designer, porque eu tenho dois subagentes, né, que fazem essas coisas, porque se de repente você trabalha aí com coisas que tem HTML, CSS e tal, tem questões visuais, né? Você ter um subagente específico para essa questão visual, você pode ter todo um protocolo ali de o que é beleza para você.
o que é bonito, né? O que é um visual agradável, o que não usar de, por exemplo, cor, vamos dizer, faça um fundo preto com uma cor cinza, enfim. Boas práticas de design, né? De experiência do usuário. Então você coloca essas coisas num agente designer. E no agente desenvolvedor você coloca boas práticas, padrões de desenvolvimento mesmo. Então eu acabei separando. Ele até falou aqui, né? Eu tô falando para vocês aqui, eu não tinha lido. Se aprovar, né? Não tinha lido essa parte. Ó. Ele vai trabalhar com o design e com o dev, né? E depois vai mandar o Guardian validar. Então, na verdade, o que eu tô falando aqui, até estava escrito ali, eu não tinha percebido. Então, a spec é aprovada, né? Ele tá usando uma... Eu faço tanta coisa em HTML autocontido, porque quando vocês começarem a usar, vocês vão ver que é a melhor forma assim, de você gerar um relatório para passar para alguém, visual, que seja intuitivo, que a pessoa consiga ver gráficos e tal. E daí eu tenho uma skill que ele tem alguns detalhezinhos de boas práticas assim que eu gosto de usar em HTML autocontido, mas não vai fazer diferença para vocês. Isso aqui são só algumas boas práticas que com a quantidade de coisa que eu faço em HTML autocontido eu acabei criando essa skill. E daí ele acaba que quando vai fazer isso ele invoca para seguir as boas práticas, né? Mas, como eu falei, não vai fazer diferença. Até o Kimi lá ele fez, não funcionou, né? Mas visualmente ficou ok, né? Vamos ver até se ele terminou aqui. Ó, então ele tá falando aqui, né? Como testar, vamos ver o que ele diz. Continua com 1.400 linhas. Engraçado, eu realmente não sei qual que é o tamanho que vai ficar lá, mas eu tô achando um pouco pequeno, embora isso não queira dizer grandes coisas, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Os bugs corrigidos, ele listou, né? Foram 11 bugs, é bastante coisa. Lancei 2 agentes, ele disse. E tal. Beleza. Vamos ver se por aqui vai. Agora tá indo, ó. Porque geralmente a aplicação aqui funciona nesse preview, né? Ó, então criaram um bolão, né? Enquanto o Clojure está trabalhando lá, vamos colocar aqui. Bolão da família. Então, família, galera. Vamos lá. Então aqui é você, né, que é o organizador. Aí o nome do grupo ficou esse. Chame a galera. Copie o convite e mande para o WhatsApp. Então tá aqui o convite. Ó, convite copiado. Deixa eu colar aqui embaixo só para ver o que é que gera. Isso, perfeito. Que é um código, tá, gente? Ele gera um código. E esse código ele vai entender que vai entrar nesse bolão. É assim que funciona. É desse jeito mesmo. Então tá vendo inclusive aqui, ó, né? Colhe aqui para entrar. Então, vamos fazer o seguinte. Vou ir pro bolão. Ó, tá o bolão aqui. Oh, ficou bacaninha, hein? Ficou bem intuitivo, ó. Palpites. Aí coloca aqui, né? Os jogos. Paraguai e França acho que é hoje, né? Vamos colocar aqui. Caramba. 4-2, hein? Será? E a tendência é que você possa... Deixa eu ver aqui. Aqui eu não falei. Lembra que eu comentei, né? O Kimi a gente vai deixar ele mais largado. Então a gente nem falou aquele negócio de quando der empate tinha que ter um botão sobre quem venceu, né? A gente nem falou isso pra ele, ele não pensou por conta. Então não tem, ó. E Brasil e Noruega. Quanto será que vai dar o Brasil e Noruega, hein? Será que vai dar o quê? Um 3-2? Mas enfim, você não precisa postar em todos os jogos. Aí você vem aqui em enviar os palpites. Ó, palpites copiados. Manda para o seu organizador. Deixa eu ver como é que é esse palpite organizado. Deixa eu pular aqui. Dá uns enter aqui. Olha que legal. Ele já copia, faz o código aqui, tá vendo? Dê só um Ctrl V, né? Aí ele não preenche tudo, normal, porque a pessoa às vezes não quer palpitar em tudo, né? E daí diz aqui, ó, meus palpites, perfeito. Tá funcionando perfeitamente. Depois, quando a gente tiver pronto do Cloud ali, eu vou explicar no finalzinho rapidinho como é que funciona, né? Aqui tá dentro da minha cabeça, fica mais fácil. Às vezes você olhando o vídeo pode ser que não esteja claro.
Aí tá aqui o ranking, né? Chaveamento. Ó, porque ele faz o chaveamento completo. Por que a telinha tá pequena, né? Provavelmente se a tela tivesse maior, ele estaria mostrando talvez os caras do 16 avos ali, não sei. E daí ele vai completando. Conforme você vai colocando, né, os vencedores, a tendência é que ele vá completando. É essa a intenção, né? Que ele vá completando. O organizador. Selecione um jogo. Vamos colocar aqui. Portugal e Espanha. Quanto que eu tinha falado que ia dar lá? Caramba. Deixa eu só ver se ele tá pegando ali. 1-1. Eita, não vou colocar esse aqui porque de repente esse aqui vai travar por causa do empate, né? Vamos colocar Paraguai e França. Que é o quê? 4-2 aqui. Olha, ele colocou aqui, gente. O empate em tempo normal, quem passou nos pênaltis, olha que legal, ele mesmo colocou, a gente nem falou, né? E ele colocou, que legal. Então funcionaria lá o da. Colocar o de Portugal e Bélgica, subestimei ele aqui. Então vamos colocar aqui, né? Paraguai e França e salvar, porque daí eu sou o organizador. Aí eu tô dizendo que esse é o resultado, né? Então aqui no ranking ele já atualizaria, tá vendo que atualizou para 1 ponto. E o chaveamento é para ter atualizado. Atualizou. Então olha que legal. O Kimi, a gente foi desleixado, sabe? E desse jeito que a gente fez com o Kimi aqui jogando, e não tá nem aí, nem confere, nem revisa direito as coisas. Tá certo que ele cometeu um bugzinho, a gente só falou para ele revisar e pronto. E a gente nem falou muito para ele o que revisar, né? Falou, vai, revisa, filho. Revisa e corrige. Tá funcionando. Então, caramba, o Kimi tá surpreendentemente bom. E vamos ver aqui se o como jogar também tá funcionando. Ó, o organizador, né? Ele cria o bolão, ele manda o convite, ele lança os resultados. Quem palpita, cola o convite, chuta os placares e manda os palpites de volta. E daí tem um ranking. É isso aí. É isso mesmo, esse aqui é o nosso aplicativo. E esse aqui, do Kimi, ele, óbvio, né, que como a nossa instrução inicial era boa, ele ficou melhor do que aquela versão 1 que eu tinha feito. Porque a versão 1 que eu tinha feito, eu não tinha sido muito claro nessa questão de que até a vovozinha tem que usar, tem que ser tudo muito simples, tem que ter pouca tela. Vocês veem que não tem tela quase aqui. É o palpite, é o ranking, é o chaveamento, o organizador está lançando o resultado e como que joga. Não tem uma sequência, né? De um monte de tela para acontecer algo. É tudo ali. Então, caramba, ficou muito bom. O do Kimi funcionou excelente. Vamos ver se o do Cloud Code aqui, ó, tá em desenvolvimento ainda, né? Então, o do Cloud Code ele mandou aqui para um subagente, né? Para implementar. Esse aqui eu calculo que vai levar aí pelo menos uma meia hora. Você vê que ele tá fazendo aqui o. Deixa eu ver. Fez a leitura da skill, né? Como eu falei, são as boas práticas, né, que eu tenho sobre HTML do contido e tal. Isso aqui vai demorar um tempinho. E daí a gente já vê. Eu acho que, pela qualidade do Opus, ele não vai errar. Quando ele fizer, já vai funcionar. O que pode às vezes acontecer visualmente não ficou tão bom. Daí a gente pega, porque o visual bom é muito complicado, a IA tem uma dificuldade de entender. Quando você coloca exemplos para ela, ela entende um pouco melhor. Principalmente o Opus 4.8, que melhorou a visão. O 4.6 e o 7 não era tão bom de visão. Então você mandava para ele uma coisa, ele tinha um pouco de dificuldade de entender o que é bonito ou não. Então, daí, às vezes, você tá com dificuldade dele entender assim, caramba, isso aqui tá ficando feio, tá ficando ruim, não tá moderno o suficiente, sei lá. Você manda uns print screen para ele, umas imagens e explica, sabe? Ele vai entender melhor. Então, talvez ele não faça tão bonito quanto eu gostaria de início, daí a gente só pede para ele fazer um tapa final. Mas eu acho que já vai funcionar de primeira. Ele está com uma pergunta de rótulo. Eu já vou explicar o que são esses rótulos aqui, tá? Eu vou mandar ele esconder o rótulo, porque dentro dos jogos ele colocou um código dos rótulos, então não tem nada a ver isso, né? Quando eu subir as mensagens ali, eu passo por essa parte para poder ficar claro. Então vamos esconder o rótulo. É que ele dá essa truncada, ó, tá vendo? Aparece o pedaço em cima, daí eu vou subindo, aparece aqui, ó, e repete. Isso é normal. E vai mudando as versões do Cloud Code e ele vai criando outros bugs. Quem usava nas antigas, eu acho que deve lembrar que às vezes você subia e daí ele começava a trepidar.
e travava. Então, a rolagem de uma conversa muito longa às vezes tem isso. Como eu quero mostrar para vocês no vídeo aqui, eu vou esperar ele fazer essa alteração, eu saio, entro de novo, dou uma limpada na tela, e daí pronto, daí ele fica com o histórico limpo. Porque aqui ele passou pelo desenvolvedor, depois do desenvolvedor ele mandou o investigador pegar aquela spec e ver se foi aplicado, aí depois ele mandou o designer dar um tapa visual, e por último mandou o Guardian fazer o teste. Porque essas questões subagentes que eu falo para vocês, né? O Guardian, até aproveitando enquanto ele está fazendo aqui, quando vocês forem criar um subagente que, ou pode ser um generalista, como eu falei, funciona também com generalista, não tão bem, porque, enfim, o Prompt System acaba favorecendo, né? Mas quando vocês forem fazer, ou usar um generalista, ou for construir um subagente que vai fazer teste, é legal vocês colocarem ele como um cara chato e que ele saiba o seguinte, por exemplo, o seu colega anterior foi péssimo, errou e criou coisas que não funcionam direito. Você precisa encontrar essas falhas porque a gente tem que corrigir, que é muito crítico. Entenda que o seu colega anterior é um preguiçoso. Sabe? Quando você tem um agente que você vai mandar ele fazer conferências, um subagente no caso, né? Porque você vai mandar em backgrounds, né? Em segundo plano. Você tem que instruir ele dessa forma. Então, o prompt de system dele, você vai fazer ele como se ele fosse assim. Pensa que é um checador, um verificador chato, exigente. Tem que ser esse tipo. Acho que no fundinho vocês devem estar escutando uma respiraçãozinha. A Glorinha. Minha cachorrinha. A gente foi passear enquanto estava trabalhando aqui. Ela tá com calor. Mas enfim. Então, quando você tiver um agente que vai conferir, ele tem que ser chato. Se não tiver esse tipo de instrução, o agente de IA que confere, ele vai ser preguiçoso e vai pensar assim, eu acho que tudo funciona. Só que se você falar para ele que, olha, você precisa quebrar, você é o destruidor. E essa questão de ele ser o destruidor é no bom sentido. Destrua, faça os testes e destrua a aplicação, destrua o arquivo para poder encontrar vulnerabilidades, falhas, bugs ocultos, sabe? Tanto o prompt de instrução tem que ser pensado dessa forma, quanto quando vocês forem definir um prompt de system, de quem que ele é, como é que ele deve agir, é bom ser assim. Quando eu faço os projetos aqui, eu sempre tenho essa regra de guarde um por um. É dois pontos, por exemplo, eu escrevo, né? Digamos, lembre-se que deve ser Guardian um por um. Porque no caso o meu subagente se chama Guardian, né? Então quando vocês estiverem desenvolvendo um projeto, vocês tiverem um subagente que o foco dele é testar, é quebrar coisas, é fazer verificações, testador, vocês podem dar essa instruçãozinha, falando, olha, lembre-se que é o nome do subagente de vocês, 2.1, porque a IA entende que a cada tarefa realizada, ele tem que mandar um verificador. Eu não deixo para fazer assim, vamos fazer 3, 4, 5 tarefas e daí sim eu faço a verificação. Não. A cada uma tarefa, eu vou lá e faço a verificação. Mais outra tarefa, verificação. O processo fica mais lento, mas eu evito que tenha um bug, de repente, numa tarefa 3 ou 4, e que daí aquilo vá prejudicar o projeto como um todo. Olha, enquanto eu estava explicando para vocês aqui, ele foi alterando as coisas, né? Caso vocês queiram pausar o vídeo para ver tudo que ele fez, mas são as alterações dos nomes. Olha, ele vai finalizar aqui, ó, ele fechou, tá? O projeto está pronto, eu só vou sair e entrar de novo para a gente deixar essa tela limpa para eu poder voltar no histórico. Então, sair aqui, vou copiar esse ID de sessão, aí limpo, abro de volta. Poderia, né, entrar no Cloud, dar um /resume e achar conversa, mas assim é mais prático. Então, fazendo assim, saindo e limpando, aí ele para aquele bug, ó, de ficar aparecendo pedaços repetidos. Então eu vou aqui em cima onde ele começou a... Caramba, foi tanta coisa que ele fez, ó, que o histórico morreu aqui. Mas não tem problema, deixa eu ver onde que eu consigo pegar a ação do agente e explicar para vocês.
Ó, aqui é a spec endurecida e validada. São as validações que eles fizeram. Aquelas revisões que a gente fez, aquela coisa arada toda, né? Aí a gente mandou prosseguir. Ó, primeira coisa, ele mandou o desenvolvedor. Então veja aqui a importância de subagente. As pessoas que não usam o subagente, elas não sabem o benefício dele, por isso que eles não usam, sabe? Porque IA é aquela coisa que eu falo, não é time de futebol para você defender lado A, lado B, lado C, né? Você tem que usar o que funciona melhor para ti. Então, por isso que eu estou mostrando o que o subagente fez, né? Por essa informação aqui você vê, esse subagente ele trabalhou durante 16 minutos e ele gastou 172 mil tokens na janela dele, não veio para cá, para a janela do coordenador. E ele trabalhou com 31 ferramentas. Terminou esse subagente, o coordenador aqui analisou o que tem que analisar e depois mandou um outro subagente investigador, no caso. Também gastou lá, ó, 174 mil tokens. Foram 7 minutos. Porque esse daqui ele só auditou. Ele foi ver o que tem no HTML autocontido e o que tem no planejamento. Lembra aquela situação que eu falei? Você cria um arquivo de especificação, um arquivo de planejamento, justamente para essas conferências. Se a gente não tivesse mandado criar, essa ação aqui nunca existiria. Porque não teria como você mandar um subagente para fazer uma conferência de algo que ele tem que lembrar que conferência é. O coordenador, que é o agente da sessão aqui, teria que explicar para o subagente o que ele teria que ver, é muito ruim. Agora ele falar para ele, ó, tem um arquivo. Vai lá nesse arquivo e confere se cada um dos itens foram feitos. Então, o meu investigador, ele também, quando vai fazer essas análises, né, ele é estimulado a sempre achar que as coisas não foram feitas de forma correta. Inclusive, veja aqui, ele achou um problema, né? E daí, esse problema, pelo jeito, era tão simples que o próprio agente ele arrumou. Depois, ele pegou e mandou o designer. Porque, como eu falei, eu tenho eles separados, né? No caso de vocês, se vocês não tiver, provavelmente vai ser igual o do Kimi lá. Ele já, um agente já vai fazer, né? Então ele foi fazer o polimento visual. Eu não abri ainda para ver como é que ficou. Eu acredito que tenha visualmente ficado melhor, né? Embora, como eu já disse, o Kimi é um modelo, o Kimi K2.7 é um modelo muito bom. Então o designer veio e fez o trabalho dele, terminou o designer, aí ele mandou o Guardian. Olha só isso aqui. Caramba, isso aqui é legal, eu não tinha percebido. Ó, foram 300 mil tokens no Guardian. E ele ficou quase 1 hora, 48 minutos fazendo todos os testes. Pensa, gente, se você pegar e fizer alguma coisa, e tem que você testar, é muito exaustivo, é cansativo. Então, quando você desenvolve uma boa organização, um bom fluxo de IA, tem bons agentes e eles vão fazendo pedaços do trabalho, você otimiza muito teu tempo e você sai daquela porcentagem de empresas que não conseguem aplicar IA. Então aqui, 300 mil tokens que não foi para a janela de contexto daqui. Aqui mais quase 200 mil tokens. Então a gente tem aqui o que? 500 já. E aqui dá 500. Aqui dá mais... Nossa. Quase 900 mil tokens, né? Porque dá 800 e lá vai pedrada. Então, só dos agentes, a gente tem 900 mil tokens. Não caberia na janela de contexto do teu coordenador, ele não conseguiria fazer as coisas, porque a janela de contexto é como se fosse um rolo, né? Que ele vai girando e todo aquele contexto ele sempre vai sendo enviado para a IA. Então, se você está com um contexto muito cheio, é igual você ter uma pessoa do seu lado aqui, você tacou-lhe tarefa nela. Tacou-lhe tarefa nela e falou para ela fazer um monte de coisa, ela mesma fazer. Ela vai se perder 1 hora. Agora, se você der um checklist para ela de itens e falar para ela, ó, delega, e depois me traz o serviço pronto, é o que a gente faz aqui com o coordenador. Então o Guardian fez todos os testes, não encontrou nenhum problema, tá? Falou aqui que está validado. A única coisa que o agente principal aqui, o coordenador, percebeu é que estavam esses códigos, ó, tava, por exemplo, oitavas, e daí um código. Esses rótulos. Daí ele mesmo corrigiu, ele tirou todos esses rótulos, porque segundo ele na explicação ele falou, isso... uma das coisas principais desse app é ele ser intuitivo e fácil. Então, ter esses códigos confunde a pessoa. Ela vai olhar lá oitavas de um código, confunde. Então, ele já matou essa situação. Ó, ele mesmo fez as correções, porque isso acontece. Quando o teu agente coordenador percebe que tem uma coisa muito simples, né, ele mesmo corrige.
E agora no final, para ficar mais fácil da gente visualizar, porque eu uso o meu Cloud Code num servidor para ele acesso de qualquer lugar, né? Eu vou mandar ele subir isso aqui. Põe para mim num endereço HTTP local. Eu tenho uma skill aqui, que daí ele pega a rede da empresa, né? E, enfim, ele trabalha com a rede da empresa em todos os nossos servidores e daí ele joga online. Eu vou abrir no navegador para vocês verem. Aí fica mais fácil de visualizar. Porque se eu abrir esse arquivo direto no meu servidor, ele é remoto, né? Ele fica um visual meio zoado. Isso é muito bom, você criar essas skills assim de... Elas são helpers para você para 1000 coisas. Se eu tivesse que jogar esse arquivo num servidor local, quem trabalha, né? Vamos ver, eu não sei se se usa hoje em dia ou se é só das antigas, mas quem é das antigas e usava Easy PHP, esses programinhas que você instalava no computador para você ter um servidor Apache ali e similares, né? Nossa, você tem que configurar os negócios, tudo. Aqui você faz uma skill, desenvolve uma skill de servidor remoto, né? Para uma rede local e pronto, tá aqui ó, a URL já. Seu bolão está online. Então vamos comparar, tá? Opa, ele pegou e substituiu minha URL anterior, né? Eu ia justamente comparar aquela podrinha. Bom, mas eu acho que vocês devem lembrar. Tem aquela podrinha que foi a versão 1, que eu falei que não estava boa. Já de cara a gente vê que essa daqui já está mais fácil de usar, né? Mais simples, mais limpa. Porque ela foi feita para funcionar no celular, né? Funciona no computador também, mas enfim. E a gente comparando aqui o do Kimi, né? Ó, esse aqui é o do Kimi. Visualmente, já era o esperado por duas coisas. Primeiro, a gente tem o Opus contra o Kimi K2, que embora o Kimi K2 seja bom, o Opus é melhor. E o segundo ponto, que faz uma diferença muito grande, é que no meu ali do Opus, ele tem o Subagent Designer. Então, ele deu aquele tapa para poder refinar, né? Esse daqui não teve designer nenhum. Possivelmente, se o meu fosse só o desenvolvedor, de repente o teu aí, que talvez você não tenha, né? Um agente especializado em design, ele vai ficar mais simples assim, mas ficou bom, né? Ficou mais simples, mas ficou bom. Então, vamos ver aqui se funciona, né? Porque o do Kimi na primeira vez não funcionou. Então, clica aqui, nome do bolão. Então, pessoal das aulas, fica a dica. Eita, não cabe tudo, ele limitou aqui os caracteres. Não tem problema. Ao criar o bolão. Então, pronto, chame a galera, né? Mande um convite no grupo para cada pessoa cola no app, taranã, copiar o convite e clique no botão organizador. Beleza, vamos copiar o convite. Convite copiado. Deixa eu ver. Eu vou colar aqui mesmo. Vim para baixo aqui. Vou colar aqui, ó. Colou o código. Funcionou perfeitamente. Vamos ver. É esse código aqui. E daí o nome, né? Pessoal tal, resultado não sei o quê. E daí convite do bolão. Colhe esse texto no seu app para entrar e avançar em uma fase. Perfeito, gerou o código. Então vamos lá. Vamos fechar aqui. Daí os jogos, ó, tá bem limpo. O jogo do Paraguai e França tá acontecendo, eu acho que nesse exato momento que eu tô terminando de fazer o vídeo. Então nem sei quanto é que tá o jogo. Vamos dizer que tá aqui. Eu vi que tava 0-0 agora há pouco. Então 1-0, né? Clico aqui em salvar resultado. Eu acho que não precisaria desse salvar resultado. Acho que seria bom escrever ali 1-0, pronto, ele já salva, né? Aí tem um apagar e editar, beleza. Então aqui eu estou lançando os resultados. Tá? Vamos ver. Aqui, convite, lança resultado. Ah, tá aqui embaixo o menu, né? Nossa, eu procurando o menu em cima. Vendo aqui embaixo tem, ó, palpites. Deixa eu deixar essa tela maior. Ó, palpites, ranking, chaveamento e organizador. Eu, no caso, estou em organizador, né? Vamos em palpites. Vamos colocar aqui, por exemplo... Ah, que legal. Ó, ele deveria ter feito essa mesma situação que por intuição eu pensei que lá deveria ser. Tá vendo que a gente escreveu o número aqui e ele já salvou, ó.
Não tem o botão salvar, tá vendo? Ele já falou salvar, esse aqui que é o ideal. Porque assim, quando vocês pensarem em coisa intuitiva, tem que pensar menos botão possível, menos etapas possíveis, tem que ser fácil. A pessoa digitou e pronto, tá salvo. Não tem por que ter um botão salvar. Então, legal, tá funcionando os palpites aqui. Aqui o enviar meu palpite, beleza. E esse aqui é o convite para a próxima fase. Se eu quiser enviar esses meus palpites aqui, ó, palpites copiados. Vou colar aqui para vocês verem como é que é. Vou deletar esse aqui. Eu vou mostrar ali a parte da ajuda, né? Que na forma que a gente planejou tem a ajuda mostrando o que você faz e tal, né? Então, mas é extremamente simples de entender o funcionamento, né? Você tenta uma ou duas vezes, ó, vou colar aqui, ó. Então ele gerou aqui o nome, né? Palpite tal. Ó, daí colocou o código do jogo e meus palpites do bolão, envio para o organizador. Então, se eu estivesse fazendo um palpite, eu estou no aplicativo, eu faço os palpites, eu aperto naquele botãozinho, ele vai gerar o meu código. Esse código eu vou passar lá para a pessoa que está organizando os jogos. Ela vai pegar esse código e vai lançar no aplicativo dela e pronto, ela vai monitorar. Porque tem que ter o organizador. Então pensa que você tem 30 pessoas. Imagina 30 pessoas no teu grupo, da empresa, da família, estão lá palpitando o jogo. E caramba, cada um vai palpitar, sei lá, em meia dúzia de jogos. Nossa, como é que você vai organizar isso? Vai anotar onde? Passa esse aplicativo, a galera vai fazer os palpites e vai gerar essa exportação. E vai mandar para você. Você vai copiar esse código e vai colocar lá, pronto. Ele vai subir tudo e vai criar o ranking. Vamos ver lá o nosso ranking. Aqui tem o ranking. No caso, só estou eu aqui, né? Mas daí vai entrando pessoas, né? As pessoas vão se nomeando e vai mandando aqui para o coordenador, o organizador, desculpa. E daí ele vai... Ó, o chaveamento vai acontecendo automático. Então a gente colocou lá, né? Paraguai e França, ó. Paraguai já está aqui. Esse que é o legal, né? Então a gente vai atualizando as informações das partidas, ele já vai jogando para cá. Ó, o organizador, né? A gente colocou esse aqui, né? Vamos colocar aqui o Canadá arrebentou o Marrocos. Salva aqui. Vamos lá no chaveamento. Ó, tá aqui já. O Canadá já veio para cá, contra o Paraguai. E assim ele vai indo, né? E aqui em cima, ele tem o como jogar. Explicando, né? O que o organizador faz. Então sempre tem que ter um organizador só. Então ele vai criar o bolão, ele vai mandar o convite, vai lançar os resultados dos jogos. E ele também pode fazer o palpite, né? Claro. Tanto que eu coloquei ali, o Paulo tá lá com pontuação X, porque, né? Você pode palpitar. Aí você vai lá e manda o aplicativo para os teus amigos. Ele vai abrir o aplicativo, vai fazer o palpite, ele vai dizer, eu vou palpitar aqui, eu vou dizer qual é o resultado que eu quero, né? Aí ele vai colar aqui o convite, depois ele vai fazer os placares que ele quer, gera o código, manda para ti que é o organizador importa, pronto. Então, assim, você tem um aplicativo que você pode pegar 10, 20, 30, 40 pessoas, reunir a galera ali e quando você quiser passar o ranking, vem nessa paginazinha do ranking aqui e só passa o ranking atualizado pra galera. Tira um print screen dessa tela aqui e manda no grupo. Faz isso no WhatsApp, faz isso aonde você quiser. Então, vocês viram a diferença que o Opus é um monstro, ele não erra, ele é realmente, na minha opinião, o melhor modelo, mas dá para ir usando os outros tranquilamente. Como eu já falei em alguns outros vídeos, o melhor modelo de A é aquele que resolve o teu problema dentro do teu orçamento. Então, o modelo de A não é igual ao time de futebol que a gente tem que ficar defendendo A, B ou C, tá bom? Se você conhece alguém que quer aprender IA, que está travado, que nunca criou seu primeiro aplicativo, compartilhe esse vídeo, manda para ele, fala para ele assistir essa aula aqui, que ele vai conseguir criar o primeiro aplicativo dele, que ele vai poder compartilhar com todo mundo e que ele vai fazer do início ao fim e esse vai funcionar. Esse vai funcionar. Você não vai fazer parte dos 91% das empresas que não conseguem aplicar IA ou muitas pessoas que usam IA só para fazer uma perguntinha ou outra. Você vai desenvolver com IA, você vai se multiplicar com IA. Beleza? Meu nome é Paulo Teixeira e um abraço e até a próxima.